Já estamos ao vivo. Boa noite, todo mundo, boa noite. Olha, teve até uma surpresa quem está com a gente, o Chesco também. Chesco voltando lá do astral. Meio astral, meio umbralino, porque ele chegou todo arrepiado. Mas do astral, literalmente, né? Que foi projeção a tarde inteira hoje aqui. Né? Boa E noite a estou todos aqui com os também. meninos, ó, Chesco Carnevale, Lael Fanin e Fábio está por trás, né? Lian está aí por trás com a gente também, participando. Ele tem live agora? Tem, Lael? Ih, Lael Lael já entrou caiu? travando. Ixi! Lael está travado. Ficou travado ele. Na hora que a Travou gente mesmo. abriu, travou. Volta, Lael. Vai e volta. Ah, ficou bonitinho ele, travadinho. Daqui a pouco começa. É, Daqui a assim pouco mesmo. ele entra. Daqui a pouco ele entra de novo, né? Ele vai ter que sair e entrar de novo para poder destravar ali, né? Não, a gente já começa as nossas interferências. Olha a minha iluminação aqui, como é que já também já mudou, sem mexer em nada. Ó, só Então vamos você, lá. Chesco estava transfigurado, gente. Ainda não tá, não voltou ao normal, não. Ainda está mais ou menos. Deixa eu Olha, ver que o para mim Lael eu está tô vendo. É voltando. que eu tô vendo normal, estranho, então. Só para Não, vocês. a gente é que está vendo. Deixa eu botar o Lael aqui de novo. Travou? Tá Lael, tá travando. ouvindo? Não sei o que está Ah, acontecendo. beleza. Tava e Tudo começou. funcionando direitinho. Ó, travou de novo. Gente, que doido, né? É. Agora voltou. A gente a gente estava aqui de boa, tudo funcionando direitinho, né? Foi? Tá, agora acho que destravou. Beleza, a gente não vai perder tempo. Tô Sabe o que eu botando, fiz, tô meninos? botando aqui. Olha só, para a gente não perder tempo, e o Chesco está destravado, mas Lael travou de novo. Ó, tá travando muito. Pronto, Sabe o que tá eu fiz voltando. hoje? Só para a gente não perder tempo mesmo, já que a gente vai passar informações, agora a gente brinca e tudo, mas o trabalho é sério e a gente precisa burlar todo o sistema mesmo para que a gente possa fazer a coisa legal. E o que eu coloquei hoje lá no meu Insta? Para que as pessoas fizessem perguntas. Eu estou aqui, ó, só pergunta das pessoas, tá vendo? Quantas? Isso é legal. A gente vai começar a responder, a gente já vai começar assim, respondendo, porque a gente respondendo, a gente já entra nos assuntos, tá? Porque as pessoas têm dúvidas mesmo e eu acho que é melhor a gente começar assim. Aí vocês vão respondendo, é como se fosse um bate-papo aqui na sala de casa, beleza? Somos Deixa eu... irmãos aqui, a gente Tô pode chamando falar o Lian aqui de surpresa também, para ver se ele entra. Mais ou Bota menos, aí. né? Entra, show de Lian. bola, viu? Fala aí para ele aí que Mais ou ele tá menos. assistindo. Ele tá falando, Ele pô, está eu não tô assistindo? preparado aqui. Manda o Tá, link tá. para ele. Eu acho que eu Isso. consegui mandar o link, não sei. Eu falei para ele entrar Mandou? aqui, ó. Olha, se você estiver escutando a gente aí, vamos falar. Eu falei com Tá a falando Meire do comigo? seu encontro no astral com ela. Mas E vamos vamos falar. começando então. Vamos Que Vamos agora começar falar então. é isso aí. E Eu acho assim. entra aí. A hora que tu estiver bem, aí tu entra. Tá, então deixa ele pentear o cabelo, porque ele não é igual o Chesco entra mesmo despenteado. nada, mas isso aqui é penteado, gente. Isso aqui é todo um Tá trabalho, né? penteado, penteou com Porra, mix. bonitinho, ó. Você penteou com mix hoje, ó. É todo um trabalho, olha. Todo especial, metrosexual. Então, e a gente, agora, como a gente está unindo nossos trabalhos, é bem comum mesmo a gente sair, não só unindo aqui na fisicalidade, e o que eu passei para muita gente essa semana é que é interessante, que às vezes a gente fala de projeção astral, as pessoas querem trabalhar do lado de lá. Mas, para fazer um trabalho do lado de lá, a gente tem que fazer coisas aqui, não adianta, senão vira até holografia, engana a gente achando que a gente está trabalhando do lado de lá e não está. Porque o trabalho ele começa aqui mesmo, com a união, vocês estão sentindo isso. A gente está unindo os nossos trabalhos na fisicalidade e, consequentemente, a gente está sentindo que a gente está fazendo coisas juntos do lado de lá também, que é o normal. Né? Então, eu estava até conversando com o pessoal essa semana,
falando que a gente vê, hoje em dia está modinha, todo mundo falando de projeção, todo mundo conseguindo sair, não que a gente vá duvidar que as pessoas estejam saindo, não é isso, mas a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas dizem que vêm do lado de lá ou que estão fazendo, que muitas vezes elas estão em holografias. Elas não estão fazendo o que elas pensam que estão, elas, na verdade, elas estão presas no que plantaram para a gente, né? E a gente tem muitas crenças implantadas de que a gente só vai sair para poder ajudar o próximo, para fazer resgates no umbral, essas coisas todas que a gente tem, porque a projeção veio com muita coisa trazida pelo próprio Espiritismo, isso foi legal, que o Espiritismo começou a abrir esse campo, né, para a gente. Hoje em dia a gente vê que a gente pode falar disso mais abertamente, mas é preciso a gente ter muito cuidado com o que a gente acha que está vendo lá fora, que muitas vezes não é. Né? Eu vejo assim, pessoas falando, se você faz aqui, do lado de lá, você vai fazer também. Agora, se você não faz nada disso aqui, dificilmente você vai fazer do lado de lá. Tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Vou botar na sequência. Rosiane e Giovanni. Quando se fala em sonhos, na verdade, são descartes do inconsciente. Seria, assim, uma limpeza. Ela tem dúvida de sonho e projeção. É interessante a gente tentar tirar um pouquinho a dúvida do povo de sonho e projeção. E aí, quem começa? Quem fala aí de sonho? Como é que você faz a diferença de sonho e projeção, Lael? Como é que você consegue identificar? Essa questão eu achei engraçada, ela fala descarte de alguma questão. Agora, se a gente falar da diferença de sonho e projeção, tudo bem. Todo sonho, né? Todo sonho, de alguma forma, isso, quando a gente começa a compreender a nossa projeção de nível de consciência, a nossa projeção do psicossoma, o controle dele, você vai entendendo, com o passar do tempo, que todos esses sonhos que você teve, muitas das vezes, pesadelos ou sonhos repetitivos, na verdade, um arquivo que você não conseguiu codificar. Então, esses sonhos ficam repetindo. Muitos dos sonhos também que não são repetidos são sonhos totalmente distintos um do outro, mas que se repetem e você não tem controle. Isso também não tem nada a ver com a viagem astral, né? Mas não tem nada a ver com limpeza. O sonho não vem para limpar. Muitas das vezes, sonho pode ser até uma premonição, né? Você pode usar esse termo, que tem muita gente no passado que falava, olha, eu tive um sonho, e a pessoa sabe fazer aquela leitura daquelas informações e descobrir alguma informação que vem atrás daquele código, atrás daquelas informações que o cérebro dela conseguiu captar da projeção dela, que voltou e ficou inconsciente. Quer dizer, ela teve o processo fora do corpo, conseguiu experienciar, mas na volta, que a gente chama do tal do labirinto, é uma forma de autoproteção, muitos dos encarnados, quando estão fazendo esse processo, que todos nós fazemos toda noite, volta por um labirinto. Muitas das vezes pelo ataque de nossos obsessores, seres que estão nos manipulando as nossas projeções, as nossas consciências, para que não possamos trazer um mínimo de informação. A diferença para mim entre sonho e projeção é que sonho você não controla. É isso que eu falei. Muitas das vezes, sonhos podem ser holografias direcionadas pelo teu carcereiro, obsessor, cientista do astral, mago, trevoso, do jeito que você queira falar, mas você está sendo manipulado ou induzido a receber informações. Muitas das vezes para hipnose, para hipnotizar você, a controlar o seu subconsciente, fazendo com que você tenha, durante o dia, durante a sua vida, percepções e ações doentias no campo psicossomático, no campo mental. Muitas dessas pessoas são, a maioria das vezes, passando pelo processos de ataques de sucubos e incubos, que acho que vocês já sabem o que é isso, eu meio de falar muito, mas a projeção astral, quando você tem consciência, você sabe o que está fazendo, você tem o controle, mas há um sonho semiconsciente, ou sonho consciente, ou desdobramento semiconsciente, é que você deve estar naquele estado de vigília lutando entre essa armadilha que o teu próprio cérebro, o teu próprio corpo acaba cometendo contra você. É que as pessoas querem botar muito nome técnico, muitas técnicas, muitas palavras difíceis para quem está começando agora e para quem está entendendo esse processo. Mas eu digo para você, todos nós desdobramos, todos nós temos a saída do psicossoma, seja em projeção de nível de consciência, seja a projeção do teu corpo mental superior, do teu corpo búdico, átmico, dependendo da dimensão que você vai transitar, mas todos nós saímos. O problema todo é que pegaram uma codificação muito antiga das mitologias, principalmente a mitologia hindu, onde esses homens que iam para as cavernas, ficavam em meditação, projetando a sua mente para de alguma forma ser trabalhadores nessa natureza de Gaia,
as pessoas começaram a manipular informações e criar codificações. Tem poucos livros que eu gosto até de falar sobre isso, que eu gosto muito de um autor que ele, depois de descobrindo várias coisas desse autor, que ele não era talvez o tibetano mesmo, que é o Lobsang Rampa, que eu vi muita gente que depois que leu o Lobsang Rampa, em 1960, 70, começou a produzir materiais, criando codificações que nem existem lá do outro lado. Você, pelo simples fato de você entender o seu estado vibracional, de você relaxar e de você ter uma técnica pura que é assimilada e construída por você pelo processo empírico, você consegue desdobrar o seu psicossoma. Então, essa questão de que o sonho pode ser uma limpeza, ou às vezes esse sonho não é controlado, é uma coisa totalmente diferente da projeção astral consciente. Olha quem chegou. Opa! Agora vai não acredito. Só mostrar o meu cabelo, que o meu topete está mais alto que o do Tiesco. Você foi pentear o cabelo? Muito Exatamente. bom. Exatamente. O do Tiesco está despenteado, o meu está despenteado. E o meu tá Não, o meu tá arrumado. Isso aqui é arrumado. Ele falou que o dele tá arrumado, Fábio. Olha só. Penteou com a batedeira. É a moda. É a moda. Passa aquele sabão de coco, sabe aquela coisa. E que bom que o Lian está aqui com a gente, que nós vamos estar em Portugal falando exatamente sobre isso, pessoal. Sobre Tô de bicão na festa. Nós vamos estar levando um curso sobre projeção, falando sobre projeção astral, projeção da consciência. E eu fico muito feliz de estar junto com esse grupo tão bacana aí, dele, Tiesco, que está com a gente desde o início. E o Lian, meu parceiro aí da educação consciencial. A gente está falando de sonho e projeção, que eu consegui pegar várias perguntas, a gente vai fazendo essas perguntas aqui, e eu acho que é interessante assim, nós somos projetores, estamos no mesmo projeto agora, e o grande barato disso é assim, um está complementando a informação que o outro traz, então isso é bem legal, né? A gente unindo as pontas, porque é época justamente disso, da gente não ficar mais preso em caixinhas, porque é desse jeito ou é daquele outro jeito, a gente ter nossas próprias experiências e a gente começar... Aí você escuta o que um está falando e você consegue trazer para o teu universo e você começa a somar também no teu conhecimento e sem descartar tudo, né? Eu acho que isso aqui é legal. Tá bom? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Isso aí é dúvida de muita gente. A Pri Eugênio perguntando, como se proteger de possíveis ataques durante uma projeção? E aí, meninos, o que vocês fazem para se proteger de um ataque? Eu chamo o BOP astral. Bom, eu e Lian, nós temos uma técnica, eu vou deixar ele também falar, porque talvez o Tiesco usa mesmo, que vocês falam do Merkaba, a gente chama essa esfera, esse ofan, a gente tem toda uma... E agora eu trouxe do México um fusquinha blindado para o Tiesco, agora a gente tem nosso fusquinha blindado para ninguém atacar a gente de obsidiana, mas vai lá, fala. Mas antes de falar sobre isso, eu vou passar essa informação para o Lian responder, o Tiesco, é importante não só se proteger, mas proteger o ambiente onde você está, né? As primeiras projeções, quando você está no treinamento, é importante que o seu ambiente esteja limpo. Existem miasmos, vírus, larvas astrais que ficam impregnados nas camas, principalmente pelo ato sexual, ou quem você leva para o seu recinto, e também as paredes têm nelas impressões de coisas que foram codificadas e colocadas por seres do outro lado. Então, sempre é muito importante, você que vai começar a prática agora, é limpar primeiro o seu ambiente, onde você está, a sua casa, o seu quarto, e preparar esse ambiente. Agora, Lian, como é que a gente pode fazer a proteção aí? Como é que você pode explicar para a gente? Posso falar o que eu faço, acho que é mais fácil, exatamente isso que você está falando. Não tem uma noite que eu não vá deitar, que eu não faça limpeza na casa, a limpeza em todo mundo que está dentro da casa, também eu replico a limpeza que eu faço em mim, em todos que estão dentro da casa, todos os ambientes da casa, colocar a guarda do lado de fora, limpar o meu quarto, colocar a guarda do lado da onde eu estou, né, e fazer, como você disse, o OFAM e tudo mais, as proteções individuais que nós fazemos antes de fazer o desdobramento, porque nem sempre, pelo menos na minha experiência, quando eu desdobro daquele jeito clássico que é relatado, que você desliza da cama e está do lado e tudo mais. Não, de repente eu desperto, eu já estou em algum lugar. Então, como eu não estou consciente de todo esse processo todas as vezes, eu sempre faço a limpeza, sempre faço a proteção, coloco a guarda na casa, do meu lado, e aí eu fico tranquilo para dormir e aconteça o que aconteceu, estou protegido e estou seguro. Tiesco. Eu acho que
Só complementando essas informações, que não tem nem mais o que falar a respeito disso, mas eu também faço algumas proteções no desdobramento, né? Que seriam, a gente tem a capacidade de plasmar qualquer tipo de defesa, qualquer arma, qualquer tecnologia a nosso favor. Então eu gosto também de falar para as pessoas que a gente pode plasmar o que for necessário na projeção, inclusive a gente pode mudar a nossa roupagem, né? Então, além dessas proteções todas para a gente começar a fazer a saída, eu acho que a gente pode trocar a nossa forma, como a gente está, e de repente sair com um formato de outro ser, alguma outra coisa, até para a gente ter uma invisibilidade, assim dizendo. E dentro de tudo que acontece na projeção, as armas, os escudos, essas proteções que foram muito bem faladas, né? Eu utilizo o Merkabah, mas os Zofãs todos também, e outras geometrias que a gente vai incorporando, né, a essa proteção e que vão dando mais força para a gente, né? Que não seria só o Onofã, o tetraedro, você vai colocando várias geometrias sagradas, você vai fazendo várias outras também tecnologias e acoplando outras tecnologias para te protegendo. É uma dica que eu dou e que eu faço aqui comigo, tá? E que achei legal e que funciona. Eu tenho na entrada do meu quarto, como aqui tem espaço, assim, a sala de TV, do lado da porta do quarto, da entrada do lado de fora, eu mantenho uma jarra com um pouquinho d'água no fundo e essas espadas de São Jorge, essa Sanseveriana, sei lá, a espada de São Jorge, essa planta, que é essa lança. Tem lança de Ogum, espada de Santa Bárbara, essa planta é tipo uma lança, porque ela tem propriedade mesmo de fazer a defesa. Então, ela mesmo na água, eu já teve situações dela esturricar. Então, eu vi que ela segurou a energia mesmo que ia entrar no quarto e ela ficou ali embarreirando. Então, é uma dica simples que a gente pode pegar do que o planeta oferece a gente, né? E que eu compartilho aí com o pessoal. Eu, de vez em quando estou lá trocando minha espadinha de São Jorge, às vezes ela está bonitinha, começa a enraizar e do nada, mesmo com água, ela seca, esturrica. Aí eu vou e coloco outra, não tem problema, a gente troca. É muito importante usar Gaia a seu favor na projeção, você está certíssima. Tem muita gente que fala que não, que é muito mecanismo, que você está usando demais. Não, tudo que for a seu favor, tudo que te dá força mental, tudo aquilo que aumenta a tua fé. Porque se você tiver medo, desconfiança na projeção, primeiro que ela não acontece. E claro que como a Meire disse, a espada de São Jorge, um copo com um sal grosso, uma pedra de carvão dentro, atrás da sua porta, vai filtrar o ambiente. Mas lembre-se que são a prática da tua mente usando os aspectos de Gaia. A gente mesmo do Semente da Vida, que você participou, Meire, a gente ensina as pessoas a ativar o seu elemental, o guardião, ou seu animal de poder para estar junto do lado da cama, né? Para quando sair, esses seres que a gente chama, alguns têm o nome de seres sombras, quando você sai, você não sabe, aqueles vultos, para que qualquer que seja o ataque, seja impedido por esse animal de poder. Mas um manjericão planta. Isso. Se você tiver um manjericão plantado num vasinho dentro do seu quarto, gente, vocês não têm noção a potencialidade que tem um manjericão também dentro do quarto. É incrível. E borrifar o seu quarto com erva. Você vai macerar o manjericão, você pode botar o manjericão, a arruda, né? E você pode botar outras coisas, como o alecrim, só que o alecrim, se você for projetar, bom não usar, porque ele aumenta tanto a tua energia que você fica elétrico. Mas você pode usar o manjericão, a arruda, um guiné, você macera com colônia de alfazema, separa e borrifa todo o ambiente, né? Vai borrifando a cama, e você prepara uma imantação energética e ajuda bastante na hora da projeção. Eu e o Lian, a gente tem esses mecanismos, a gente usa por causa da Semente da Vida. Nos foi passado pela natureza, né, Lian? Exatamente. Quando eu falei do guardião ao lado da cama, não fui em muitos detalhes, mas exatamente, o guardião do projeto, o meu pessoal, né, cuidando da casa, cuidando do quarto, a limpeza da casa passa por borrifar com ervas, né, dentro desse conhecimento. Então, se a gente for destrinchar como isso é feito, é exatamente isso. E, Meire, é exatamente o que você falou. Eu também faço aqui, tenho as minhas espadinhas de São Jorge aqui espalhadas pela casa, manjericão, as plantas, sem dúvida alguma, a gente tem que usar, como o Lael bem disse, as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? E um detalhe que o Lael falou do semente, gente, eu sempre falo semente, eu falo de coração, viu? As coisas que funcionam para mim eu compartilho com o meu público. Depois do semente mesmo, eu já tinha uma desconfiança do meu animal, é lógico que a gente já sabe, né? Que foi ratificado com semente. Ali eu tive certeza do que eu já desconfiava.
E depois disso, eu já passei em projeções onde eu fui defendida mesmo por ele, tá? Então, eu aconselho vocês, quando tiver um semente para fazer aí, façam um semente 1, que desperta realmente, aproxima, conecta a gente com o nosso animal, o guardião, o nosso elemental aí, né? E eles ficam realmente nos defendendo nas projeções. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo, sabe? Então, o que aconteceu comigo foi legal. E eu já falei em várias lives, depois que a gente passou por aquele semente, que foi em junho do ano passado. Eu e Chesco, a gente até foi ver qual era a data certinha, né, Chesco? Nós fomos lá buscar, porque foi uma transformação tão grande na minha vida, e eu acho que também a questão da gente se sentir mais protegido do lado de lá, a gente ganha mais lucidez na própria projeção. Então, é interessante a gente ter o nosso animal do lado mesmo, e o semente ajuda, viu, gente? Não é papo, não, ajuda mesmo. O Chesquinho mesmo aí também em cima, né? Passou por esse processo, né? Não, eu não sei se vocês se atentaram, mas eu fui o primeiro semente. Primeiro semente que tinha feito o DG 1, 2 e 3, que foi feito lá, eu fui o primeiro que entrei na sala, e fui o primeiro, inclusive, que saí para fazer todo o procedimento. Então, para mim, foi uma coisa, assim, monstruosa, o que aconteceu de abertura. Não, para mim foi uma coisa fantástica, eu não tenho nem o que falar, gente. Eu também fortemente recomendo, uso sempre meu bichinho também, como o Fábio falou, sempre bota me protegendo na cama aqui quando eu vou sair, então é um processo fantástico. Daí é negócio que eu não conhecia vocês. E o legal disso tudo é que a Meire já estava trabalhando do outro lado com a gente, só que a gente não, porque tem os corpos energéticos que são criados para autoproteção. Aí, hoje, 4 horas da manhã, o Lian vai me mandar mensagem assim, cara, acabei de voltar da projeção, o cara tava lá codificando o negócio dos pós, de repente, tava lá a Meire, cara, o que está acontecendo? Quer dizer, vocês estão pensando que eu estou aqui, o quê? Brincando, a passeio? Não, a gente está junto, não é à toa. E o legal é que, assim, quem me apresentou a vocês foi o Chesco, né? Foi através do Chesco, aquela coisa toda da Merkabah, que uniu a gente. E aí, quando ele falou do semente, que vocês, eu sempre sou grata mesmo, me convidaram para participar lá, que eu comecei a ver vocês falando lá, eu digo, gente, isso é uma macumba quântica. Pô, fala sério o negócio. Quase que ela acerta a Mega Sena, só que ela ficou com preguiça de pegar 3 números, desdobrar. Isso é macumba quântica, mas tudo bem, vamos fazer, né? Eu digo, macumba funciona, então vamos lá, vamos tentar. Cara, mas é uma transformação muito grande. Eu convido para ver sua entidade, né? O seu amigo azul, que eu não sabia, você não tinha falado para ninguém, que eu estava lá ativando junto na sala, quando ele passa pela porta e, de repente, ele parecia um grifo, sei lá, um pássaro de fogo, de repente, pum, aparece aquele homem todo azul, nos olhos de cristais, eu fiquei olhando assim, aí o cara, que coisa mais incrível, isso aí começou a vir todo mundo, né? Foi incrível aqui, isso foi um encontro, né? De rede. Foi. Encontro de rede. Foi uma união de rede, foi mesmo. Foi uma união de egrégora e uma junção de rede para a gente poder trabalhar junto. Eu acho isso muito legal. Assim, chega a arrepia, eu fico emocionada mesmo, porque eu me sinto em família, é muito bom mesmo. Né? Peraí, vamos ver mais perguntas do povo aqui. O povo quer saber, lembra do... Como é que era? Meire, como era o nome do cara? O povo quer saber. O povo quer saber. Me dá uma parte para falar uma coisa, porque o Chesco viu que o pessoal escreveu aqui, que estou lendo do lado. Essa questão, pessoal, do corpo energético, que você sai para proteção, isso já é uma prática que você está fazendo há um tempo. Não adianta assim, eu vou sair parecendo um super-herói, eu vou sair como um caboclo, eu vou sair me vestindo de uma armadura de luz. Tenta relaxar primeiro, tenta você conhecer o seu espaço, o seu quarto onde você está saindo, tenta só fazer as esferas, os ofãs, né, ou a Merkabah de proteção, mas não fica assim, eu quero sair com o corpo tal, porque senão você pode ser manipulado holograficamente. O seu corpo desdobra, mas ele permanece ainda muito próximo do corpo, aonde esses seres conseguem manipular o seu mental. Então tem que tomar muito cuidado, não fica criando muita coisa para ser a primeira vez. Aprenda a trabalhar seu estado vibracional, que é aquela questão que muitos usam, é como o Fábio faz em umas conexões, que desce a luz, sobe a luz como se fosse um scanner, e vai acelerando para aumentar o estado vibracional. E entenda o seu corpo. Se você não entender o teu corpo, os teus 5 sentidos, primeiro, você vai sentir coceira, você vai coçar, acabou o processo. Você vai sentir uma pequena eletricidade, você vai achar que está tendo alguma coisa, você vai se mexer, acabou o processo. Você entra numa euforia, o abalonamento, quando você está começando a ficar como um balão inflado. Uma parte, você fala assim, cara, parece que só meu braço está flutuando.
Se você não entrar num equilíbrio, primeiro entendendo esses processos mais próximos que vão acontecer com você, não adianta, né, Chesco, criar ainda corpo de luz ou criar uma roupagem energética. Isso é só para trabalho, gente. Sair em Merkaba, sair para fora do sistema é uma outra coisa. Realidade. A gente sempre fala, você não consegue desdobrar se você não consegue se reencontrar com você mesmo, com o teu sol central. O maior local seguro para sair é de dentro da tua própria teu salão de cristal, né? Da tua própria psicossoma, que tem um local muito sagrado onde tem a tua proteção e os seres de fora não conseguem te manipular. Agora, não vamos mentir para vocês que a Meire botou segredos e coisas que não querem te revelar. Você não vai ver anjo, você não vai ver caboclo, você não vai ver preto velho no primeiro momento. Você vai ver e vai reencontrar coisas da tua mente. Você vai ter ataques energéticos, mas não é para você ficar com medo não, tá? Porque a tua mente, por não saber, ela começa a construir várias formas de pensamento, porque você viu um vulto, é um espírito tentando me pegar. Você sentiu uma coisa gelada passando, alguma coisa está subindo sobre mim. Primeiro você vai ter esses contatos, e depois, quem vai te visitar são todos aqueles que estão aqui no astral, são os marginais do astral, vários quiumbas, vários seres estão transitando, e muitos dentro de casas antigas, ou mesmo as casas novas, que passaram por algum processo. Então não fica assim, quando eu sair já vou ver meu animal de poder, vou ver meu anjo. Cara, ledo engano quem fala isso para vocês, essa coisa também. Eu vou sair, eu quero ser um trabalhador da luz, quero magnetizar pessoas, refazer corpos que foram deteriorados do outro lado, que sofreram um acidente, eu sou um espíritozinho bom, botar passe magnético. Você não vai fazer, é mentira. Porque é o seguinte, você tem que ter ectoplasma acoplado em você para você fazer o mínimo de trabalho. Aí fica um monte de Zé Ruela falando que você pode sair curar pessoas. Se você nem aprendeu ainda a controlar, você leva muito tempo. Então, assim, não entra nessa mentira, gente. Você não vai sair, vai dar passe magnético, você não vai para o centro magnetizar água. Cara, você não pode dar o que você não tem. Teu espírito está carregado de miasmas, vírus, larvas astrais, ovoides, vibriões, chips, equipamentos nefastos. Até você romper com isso e você ter contato com a tua egrégora, eles vão começar a falar, opa, agora sim, é eles que vão falar para você. Não é você que vai determinar, agora estou indo para o mundo astral, estou indo para uma casa de passagem e vou refazer corpo. Eu estou indo para uma terra sagrada, onde tem pessoas que foram enterradas há pouco tempo, estão presas no corpo ainda pelo processo da putrefação, e eu vou ajudar nesse desmaranhar esses fios. Não é assim. Cara, seja o mais simples possível, saia no teu quarto várias vezes, depois começa a conhecer os outros ambientes da tua casa, você vai ver que a tua casa é diferente no plano astral. O quarto que tem uma cama, uma cabeceira, já teve ali, se foi uma casa que se alugou, outras camas, outros tipos de cabeceira, outras mesinhas que foram impressas naquele ambiente pela mente daquelas pessoas que era agarrada ao objeto, e aquilo fica impresso no mundo astral. Então, muitas vezes você vai falar, nossa, não tem um relógio aqui. Eu sempre, quando eu chegava na casa do Lian, lembra, Lian? Eu falei assim, Lian, a entrada da tua casa tem um relógio à direita. Eu descrevia a entrada da descida do basement, mas eu sempre tinha a subida da escada e tinha um relógio. Eu cheguei lá, não vi, mas quando eu cheguei na casa dele no Canadá, era como para mim, de tanto ver aquilo, estava ali plasmado. Então, assim, imagina quem não desdobra, assim, então isso é um pesadelo, isso é uma ilusão. Não, gente, no mundo astral as coisas são diferentes. Treine na sua casa. Não vá dar passeio em lugares onde você não está preparado. Saia e volte várias vezes. Isso é o segredo. E você não fica achando que vai sair, vai aparecer lá seu preto velho, seu caboclo de primeira mão. Que você ainda não está no estado vibracional, porque ele está aqui. Você tem que aprender a equilibrar a sua vibração até o ponto que as ondas se comuniquem. Uma entrelace a outra e vá para o ponto zero, onde você tem comunicação. Aí você enxerga o teu caboclo, o teu Exu, o teu mentor espiritual. Antes disso, ele está aqui, você ainda está aqui aprendendo. Você já quer ir lá furar a barreira, vai ser pego pela holografia. Não, a pessoa não é diferente do lado de lá, não é diferente daqui. Não, eu acho engraçado que no período de pandemia, tinha gente que dirigia sozinha dentro do carro com máscara, com medo de pegar a Covid dele mesmo. E aí, essas pessoas achavam que saíam e estavam fazendo, porque eu vou no umbral. Daqui você tem medo de tudo, cara. Do lado de lá não é diferente do que você é. É verdade, né? A pessoa dirige sozinha com máscara e quer fazer resgate no umbral. Mesmo, caraca. Eu ainda vejo, ainda hoje ainda tem gente assim. E aí você fica vendo, tu diz assim, caramba, como a pessoa acha que não, que eu vou para lá para fazer, e a gente vê pessoas falando, se faz aqui, ok. E isso eu não estou falando assim para a gente querer desconstruir. É porque para que você não se iluda. Se você é uma pessoa que faz esse tipo de coisa aqui, então você vai fazer do lado de lá.
Eu já tive em casa espírita, de estar trabalhando na casa espírita, baterem no portão, a gente estava trabalhando lá dentro, arrumando as coisas antes da sessão começar, aquela coisa de limpar, não sei o quê, eu sempre fui de botar a mão na massa. Bateram na porta da casa espírita, que é um centro que hoje em dia é um grande centro, mas era pequeno naquela época, e era um cara todo maltrapilho, um morador de rua, e ele estava com a ferida enorme na perna. E ele queria o que a gente podia tentar ajudá-lo. Na casa tinha aqueles primeiros socorros, aquelas coisas todas, e aí eu disse, eu vou ver o que eu posso fazer. E aí todo mundo, não, ele tem que ir para um pronto-socorro, não pode fazer. Eu digo, mas como é que ele vai? Aquele negócio estava feio. A gente tem água oxigenada, tem gás, tem tal. E eu peitei todo mundo e levei o cara para dentro e limpei, sabe, na garra, assim mesmo. E eu não estou falando isso para me vangloriar, não. Eu estou falando isso porque quando eu comecei a andar no umbral e topar com consciências que estavam também em estado de putrefação, eu disse, gente, não é uma ilusão minha, porque eu faço isso, do meu espírito fazer isso aqui no físico. Então é importante você ser sincero com você. Se você você tem projeções assim, ok. Se você aqui é cheio de nojinho, cheio de não sei o quê, tu não socorre ninguém na rua, não tem medo de pegar vírus, tem medo de pegar bactéria, tem medo de pegar doença, tem medo de pegar isso, e você sonha que está ajudando, você não está ajudando. Você pode estar sendo iludido, você pode estar sendo manipulado. Então, só por isso que eu estou falando, não é para me gambar, né? É só porque é importante, nesse momento, a gente começar a separar o que é fantasia do que é realidade no plano astral. Ô, Meire, me desculpa, eu não vou dar nome, tá? Mas eu vi pessoas muito conhecidas no mundo dos projetores e das projetoras, que uma pessoa em situação de rua veio pedir, eu estava olhando, tá? Veio pedir uma ajuda, um auxílio, e a pessoa já foi se afastando assim, tipo assim, aí a pessoa está fedendo, não aguento nem o cheiro da pessoa. Aí vê o que ela quer lá e dá qualquer coisa para ela. Aí depois vem amorosamente na internet. Aí eu fui para o mundo astral, os seres que estavam ali, todos na rua embaixo daquela ponte, vieram todos me abraçaram, e uma luz saiu do meu peito, e nessa hora eu me conectei com o anjo Miquel, e aquilo, por favor, sério. Gente, é muita mentira para vocês, para enganar. A projeção astral é a coisa mais simples que tem. Eu acho que às vezes não é nem mentira, é ilusão. O que a Meire falou, você é o que você é aqui. Você não muda não, você fica pior lá do outro lado. Uhum. É verdade. E a gente precisa ficar atenta a isso. Isso aí foi bom que você falou, até um pouquinho antes. A Rose está perguntando, existe algum perigo de projeção astral? Pois sou bem receosa de onde eu vou parar. Isso é uma dúvida bem comum nas pessoas que querem fazer projeção. Porque, assim, o Valdo Vieira, ele contou numa das lives dele, sei lá, que isso já é lenda, né? Que ele foi preso no astral. Que consciências trevosas prenderam, e aí eu não sei como ele conseguiu se soltar, mas ele se soltou. E ele veio falando isso, que é possível ser aprisionado lá no astral. O que vocês falam? Já tiveram experiências com isso? Estou me sentindo D'Artagnan no meio dos 3 mosqueteiros aqui. Eu posso falar primeiro pelas referências da apometria, de fazer a projeção do nível de consciência e ver acontecendo coisas com pessoas que são levadas a laboratórios mesmo, mas ficar preso lá não fica. Não tem essa coisa, se eu viajar no astral, vão me manter preso. O que vão fazer é manter você dentro de esquifes, dentro de... É muito difícil falar esses termos para vocês, para quem não é da apometria. Mas existem uns mecanismos onde seres que estão encarnados, que têm uma consciência muito mais elevada que outra, em questão de conhecimento, não de espiritualidade, que são pessoas que estudaram. Muitos psiquiatras, muitos psicólogos são muito assediados no astral. Eles são levados realmente a laboratórios para usar a sua capacidade, o seu conhecimento para manipular mentes. Outros são levados, realmente são colocados como baterias dentro de esquifes, só para vocês entenderem, né? Como se fosse um pod onde são usados, mas eles não ficam ali o tempo inteiro. Automaticamente o seu cordão de prata, seja o nome que você queira dar, os fios, né? Eles, por ressonância, puxam você de volta, você volta destruído. Mas não há perigo de sair no astral. Tem pessoas que são pegas e pode morrer, o que o Valdo falou. Acontece de você ser cooptado, ficar naquela luta num looping e achar que voltou para o corpo e não voltou porque fica naquela noite toda refazendo porque o tempo lá é diferente. Então, às vezes, você pode parecer que ficou uma semana desdobrado pela manipulação do tempo, que é totalmente diferente do nosso no corpo físico. Mas não tem como você ficar preso lá e desencarnar porque desdobrou. Isso é mito, tá, gente? Enquanto você tiver com vamos ser sinceros, a gente prometeu ao povo falar a verdade e contar os segredos.
O que acontece são os aprisionamentos no campo mental, aonde a sua mente fica. Você tem muita gente que morre dormindo. Por que morreu dormindo? Tá, peraí. Algumas, deixa eu falar. O seu campo mental, o seu corpo mental, ele fica acoplado no nível de consciência nessa localidade. O que é nível de consciência? É uma parte do teu psicossoma, uma parte fatiada do teu psicossoma. E fica lá naquele local. Toda noite você é levada para o mesmo local. Talvez seja esse o termo que as pessoas falam. Você vai ficar aprisionado lá. Porque, de alguma forma, você tem um contrato com alguma questão daquela situação que está acontecendo, porque a tua egrégora, os seres que te acompanham, não permitem que isso aconteça, a não ser que você já tenha esse trato com esses seres. Agora, essa questão de desencarnar dormindo, Meire, não é pelo simples fato do que a pessoa desdobrou e ficou preso. Você sabe, né? Não, mas pode acontecer também, né? Mas não... É que eu tô rindo que a gente prometeu não contar os segredos todos, né? Deixa o Lian abrir a boca dele, então... Vocês querem sangue, a gente dá sangue, não tem problema. Então, falar a verdade, assim, né? Eu acho que já é tempo também da gente, nós que realmente saímos, que temos consciência lá fora, eu sempre falo pro pessoal assim, tem coisas que não é para todo mundo, né? Tipo assim, existem consciências que sabem desligar nosso corpo astral do nosso corpo físico, a gente sabe disso. Do mesmo jeito que existem consciências que também conseguem destruir uma essência, transformando ela em pozinho de pirlim-pim-pim, para depois, um dia, consciências tão ruins que não vale a pena. Então, a gente desintegra. Isso é um mito que todo mundo diz, não pode, o espírito é indestrutível. E a gente que viaja, a gente sabe que não é assim, né? E talvez isso... talvez isso tenha sido dito justamente porque causa pânico nas pessoas. Mas a gente já está grandinho, acho que o público que está aqui já tem um pouquinho de maturidade para começar a entender a verdade, sem a gente ficar floreando muito. Então, vocês já toparam, vou ser bem direto, vocês já toparam com algum ser que realmente tem conhecimento energético suficiente para desligar a gente do corpo físico? Já. Só que é o seguinte, Meire, 99,99, põe muito 9 aí, das vezes que as pessoas vão projetar, ou os seres que você vai encontrar do outro lado, você não vai passar nem perto de um ser desse. Então as pessoas não precisam se preocupar de forma alguma que estão saindo no quarto dela e vendo relógio, ou vendo parede, ou vendo o cachorrinho, ou vendo... Não vai nunca encontrar um ser desse. Nunca! Tá? Um ser dessa magnitude, a gente encontra em trabalhos muito específicos, com pessoas que têm conhecimento muito específico. Acredito que o Valdo é uma referência, pode ser um deles, pode realmente ter encontrado, e como o Léo disse, um nível de consciência ter ficado preso lá, com certeza. Né? Ou então um looping de psicossoma, o Léo deu outro exemplo excelente que acontece também, que você acha que voltou e não voltou, uma loucura. As coisas que podem acontecer são realmente infinitas. Agora, se a gente for dar uma resposta categórica, preto ou branco, se é possível morrer dormindo, ou é possível morrer em projeção, eu vou ter a tendência de falar não para as pessoas. Essa não é uma inteira verdade, porque é possível? Mas a probabilidade é tão pequena, a situação é tão específica, precisa ter um encontro, uma conjuntura de coisas tão específicas que para acontecer isso, que é melhor falar não. Porque a partir do momento que a gente vai falar sim, a gente vai ter que explicar, porque a gente está falando sim agora. A gente teria que explicar tanta coisa para as pessoas agora, porque a próxima pergunta é, então, como isso acontece? Meu Deus do céu, eu quero saber, porque eu não quero mais projetar, porque eu vou sair e vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, porque tem uma primeira defesa sua, do seu corpo, que vai te puxar para o corpo, você vai voltar para o corpo imediatamente, no primeiro pavor que você tiver. Então, para você se meter numa situação em que você vai ser enganado dentro do looping que o Lael falou, ou prender um nível de consciência, ou então você está frente a frente com um ser que tem uma capacidade de fazer algum dano no seu corpo físico encarnado, é muito específico. Não, eu sempre explico isso. É igual você topar com um bandidão daquele um serial killer. É muito É uma boa analogia. É uma boa analogia. Se você encontrar o dono do tráfico só porque você está passando na frente do morro, quer dizer... Exato. Então, é isso. Mas isso daí tem uma coisa... Você também tem que ser um farol, tá? Isso.
Se você for uma pessoa muito específica, olha só para a gente que está falando sobre despertar da consciência. Você imagina o tipo de raça de seres que estão olhando para a gente e falar, cara, e eu vou te falar uma coisa, às vezes não há nem... Ó, gente, presta bem atenção, não fiquem com medo do que eu vou falar, porque a gente veio para falar muitas verdades. Mas existe uma coisa de troca de consciência. Existem alguns entrantes e processos simbióticos, eles conseguem entrelaçar entre o espírito que está encarnado ainda na experiência e se alocar na mente desse encarnado a tal ponto que você acha que o desencarnado já nem é mais aquele. Mas isso não quer dizer, ele fica só em suspensão. Ele não foi retirado totalmente porque se tira por conta do entrelaçamento entre a experiência, desde o processo do útero, né, nas primeiras subdivisões das células, que esses espíritos são preparados para entrelaçar com esse corpo e fazer a experiência encarnatória. Se houver o desligamento, mesmo o entrante não consegue sobreviver. Então ele tem que botar sob suspensão a consciência do encarnado e entrar. E a gente já viu isso acontecendo, está acontecendo com grandes líderes mundiais. Pessoas têm que ter... Gente, você tem que ser uma pessoa muito especial para esses seres quererem ou te tirar... Só que a galera diz que isso é impossível, e não é. É tempo da gente mostrar a possibilidade. Né? Acontece gente, normalmente assim, eu vou falar aqui. Desdobrada e morre. Desculpa, tia, eu queria só uma conclusão. Não é que a pessoa está do outro lado, desdobrada, o mais comum dentro desse menos comum, então a gente está falando da exceção da exceção. A maioria das vezes, da exceção da exceção, ou seja, já é pequena porcentagem, a pessoa não é desligada enquanto está desdobrando, ela vai voltar para o corpo e vai ter uma morte rápida. Né? Então, assim, ela ainda volta e ainda tem um tempo, ela vai adoecer rapidamente, alguma coisa muito grave, aí todos os tipos de doenças cardiorrespiratórias ou alguma coisa mais, mais forte, tudo mais. Não vai ser uma coisa assim que a pessoa desligar do outro lado e dormindo ela desencarnou. Tá? Então também tem um... porque geralmente as mortes súbitas são causadas por infarto do miocárdio, né? Então é uma descarga energética mais forte que o nosso coração consegue suportar naquele momento. Sim, então esse é o processo. Eu posso ficar falando ou é boca de sacola, né? Depois disso. Não, eu vou te falar. Até porque tem muita gente que desencarna dormindo e fala assim, ai, que bênção, ele morreu dormindo, porque era um espírito bom. Uma pessoa que sempre praticou bem, foi dormir, a esposa às vezes foi um ataque danado que sofreu do outro lado lá. É para falar a verdade. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso aqui, mas eu é que estou com medo do que vocês estão falando hoje. Inclusive o Borges, gente, o que é isso? Mas só falando que vocês estão complementando, já que vocês abriram esse negócio todo, Caixa de Pandora. Abrimos a caixa de Pandora. Também multidimensional, que a gente também tem um trabalho que é feito, que existe também uma substituição da consciência, que ela fica em suspensão, mas ela ainda está viva aqui, encarnada, né? Mas tem um liame aqui prendendo ela, e que, na verdade, no momento certo, multidimensionalmente, vai ser acionado para a gente poder fazer um trabalho, né? Mas já que vocês estão falando dessas coisas todas aí, é complicado falar sobre isso tudo. Quem diria que eu fosse falar isso para vocês? Mas é importante, gente, a gente falar isso agora, sabe por quê? Existe algo muito maior por trás. Quando a gente fala que é possível fazer isso, a gente tira um pouco esse poder de Deus, na visão daquele de Deus Todo-Poderoso, só Ele tem o poder de ligar e desligar. E é tempo da gente entender que a consciência suprema, o Todo-Poderoso, muitas vezes não tem interferência nisso. Porque isso é conhecimento energético e as consciências vão aprendendo, vão evoluindo, porque fazem parte dele. Então, se ele consegue fazer, e nós somos parte dele, existem consciências que já adquiriram o conhecimento, ou recobraram o conhecimento divino, para fazer essa manipulação energética. Então, muita gente se apavora porque ainda acredita, ainda fica naquela coisa do Deus que controlador. E é preciso que a gente quebre um pouco isso do controle, embora nos assuste, eu sei, porque a gente se sente muito mais confortável achando que tem um controle todo, né, por trás disso tudo. Mas se a gente não enxergar que não é tão bem assim, a gente não consegue evoluir. E a gente vai cair nas armadilhas das religiões, como a gente vem caindo aí. Então, Meire, você falou uma coisa muito legal. A armadilha das religiões é a armadilha do monopólio da viagem astral. Hoje tem um certo grupinho, né, um certo grupo muito pequeno, que tem o monopólio da viagem astral. Se não for a verdade deles, não é verdade de ninguém. Ninguém pode vir com uma... Cara, a própria codificação kardeciana, ela tem que ser revista. A própria codificação que as pessoas estão trazendo. Lembra que eu falei do Lobsang Rampa, Você é a Eternidade, a 13ª visão? As pessoas pegaram essa história lá do passado e começaram a criar caixinhas, eu sou dono dessa caixinha, e se não for desse jeito não acontece. Abre-se uma portinha aqui, desce uma cordinha de luz, você vê. Fica de frente para o espelho, fica vendo você em direção para o espelho. Olha para a vela, fica
Cara, as pessoas monopolizaram e acham que são donas da viagem astral. Pessoal, quando alguém começar a entrar nesse assunto com vocês, se não for por ele, se não for por esse caminho, desconfiem muito. E outra coisa, tem olhos de ver de verdade, filtro, a gente sempre fala, deixa filtro que essas pessoas estão falando. Eu não estou dando nome de ninguém aqui, tá, gente? Não vem aqui para... Só estou falando que está acontecendo, porque a gente vê isso muito na rede social. Se alguém fala alguma coisa diferente, a pessoa vai lá e detona a outra só porque a pessoa está chegando. A Meire está vindo com uma codificação projetiva, teve gente detonando, só que a gente sabe que ela está realmente pegando, porque a gente vê ela do outro lado, o Fábio, essa noite, na projeção, já viu, estavam codificando um pod. Ele falou, cara, a Meire estava lá, eu quero entender esse processo. Quer dizer, aí vem um encerro elas da vida, umas pessoas que não sabem nada. Você não pode pegar essa codificação, mas elas podem. Elas podem pegar tudo, elas têm o direito de saber tudo. Então é isso, toma muito cuidado, porque tem muita gente querendo monopolizar a espiritualidade, a religião, e essa coisa acaba fazendo com que vocês criem falsos gurus, e não vai levar vocês a nenhuma projeção, vai levar vocês a entrar num loop fantasioso de uma holografia, manipulado por seres que estão manipulando esse também, porque manipulam, porque eles precisam de quê? De alimento, energia, e você é pura energia, e você é alimento puro. Então, toma muito cuidado, só isso. São pessoas também que estão fazendo projeções, né, holográficas, né? Elas ficam se projetando somente para passar informações também erradas, né? E deixar as outras pessoas aprisionadas nisso. Então, eu acho que essa questão aí, todo mundo que coloca um limite, né, na questão, em qualquer questão, né? Você colocou um limite, fica com o olho aberto, né? Porque tem alguma coisa estranha ali. É tempo da gente não ficar, a gente não se achar dono da verdade, mas também a gente não seguir aqueles que se acham dono da verdade. Né? A gente ouvir tudo e fazer a nossa trazendo isso para dentro do nosso contexto, mas analisando, sem ficar seguindo cegamente, que é o que a gente vê as pessoas fazendo, só porque fulano falou, Beltrano, e é o que você falou, Léo, é tempo da gente fazer uma reformulação do código de Kardec mesmo também, porque, cara, foi em 1850 e pouco, ainda não tinha noção de genética, de física quântica, de um monte de conceitos físicos que nós temos hoje que eles não podiam falar lá atrás. Sim. Então, é tempo da gente rever isso aí e abrir um pouco, mas, infelizmente, às vezes a gente fala assim, mas lá Kardec não falou isso, ok, então tudo bem, deixa quieto. E você vê que o próprio livro Nosso Lar, não estou falando do filme, né, fala da tecnologia que já existe lá, naquele mundo. Nem me fale em Nosso Lar. E aí, o que acontece, pessoal? Não sei se o Liam me permite falar, porque são trabalhos nossos, porque é trabalho nosso, mas a gente esteve envolvido num dos saltos, voltando dentro de um projeto chamado Montauk, ou a cadeira Montauk, que tem a ver com o local, com a localidade que tem esse nome. E nunca ninguém falou sobre as projeções que as consciências poderiam ser levadas a partir da nossa tecnologia. Não sei se vocês conhecem o projeto, existe em cima de um prédio uma antena gigante, onde alguns militares, algumas crianças, algumas pessoas eram induzidas a projetar sua mente por treinamento, também por química que era introduzida no corpo, onde essas mentes eram levadas por pulsos e ondas de radiofrequência, a localidades. Hoje o pessoal fala de comunicação, como é que fala essa comunicação entre espírito e tecnologia? Transcomunicação. Transcomunicação. Cara, se você parar, tem que recodificar totalmente as obras espíritas, tudo aquilo que foi falado, porque nós vamos ver que a IA, essa IA que está chegando agora, ela vai dar possibilidade da gente começar a entrar em acesso com consciências de fora, ou consciências extradimensionais. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, um mecanismo que estão usando para que a IA construa um perfil de um parente que desencarnou e converse, para matar a saudade. Mas se eu disser para vocês que nesse momento, realmente, pela codificação ou pelas tecnologias, tanto uma do outro lado quanto a nossa física, elas vão chegar uma hora que vão se fundir. A gente vê aí, tem um canal, esqueci o nome, se eu falar, vou até pecar, onde eles fazem experimento de transcomunicação que aparece extraterrestre, aparecem pessoas, espíritos, aparecem pessoas. Claro que o mediador que está ali, ele tem que ter uma doação de energia, não só o ectoplasma, mas uma doação de energia mental muito grande, para que essas ondas e frequências aconteçam naquele aparelho que está na frente dele. Sim. E você pode fazer em casa e não acontecer nada, porque você não tem essa especificidade numa das suas lâminas, ou do teu DNA, o que você pode chamar de capacidade psíquica, mediunidade. Então, assim, existe isso, tem que ser recodificado tudo isso até hoje, porque nós vamos mudar a partir de agora para uma nova linguagem e acelerada. Ou a gente vai junto, ou a gente fica parado nas métricas quadradas, religiosas, fantasiosas, que estão plantadas sobre o nosso subconsciente, a partir de pessoas que são os monopolizadores da religião, da fé, do controle do desdobramento. Gente,
deixa eu falar para vocês, a maioria dos sequestros ou abduções que acontecem no corpo astral são os piores. Por isso que o Lian e eu pedi essa permissão para vir com esse assunto. Cuidado quando você pede, eu quero desdobrar porque eu quero ver um ser que é um ET, um extraterrestre. Você não sabe, né, Lian, o trato que você está fazendo, que vão fazer com o teu psicossoma. O corpo astral, eles têm conhecimento tecnológico de cortar seus braços, amputar pernas suas no astral. Esses seres têm esse mecanismo. Eu sei que é muito complicado de falar isso. Outras pessoas já falaram antes, mas não foram ouvidas. E são usados, são manipuladas essas energias. Isso está acontecendo. Aí sim, tome cuidado com isso. Do contrário, gente, ouça você, veja como sua experiência está acontecendo e nunca deixe de limpar seu ambiente, fazer as proteções do seu corpo, banhos de erva. Claro, tudo é importante. Chamar teu animal de poder. Você que já fez semente da vida com a gente, chamar seu elemental para estar com você, ou chamar seu caboclo. A gente chama os encantados, ou os devas, são seres da natureza que só por eles a gente consegue. Lembre-se, isso aqui é um corpo elemental. Esse corpo biológico, ele não é você. Ele está emprestado a você para que um espírito esteja acoplado e dentro desse espírito uma consciência. A verdadeiro desdobramento livre e sem nenhum tipo de artifício de controle ainda é do mental superior. É onde você consegue dar o salto para fora daqui da Matrix. Do contrário, tudo são experiências dentro da Matrix e manipuláveis. Pode ser manipulado a qualquer momento. E o Meire, essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa, acho que tem a ver com o que a gente está falando, e ela falou assim para mim, ela estava pedindo ajuda para fazer um desdobramento consciente, para ir resgatar a sua mãe que tinha desencarnado há pouco tempo. Então veja, olha quantos amarelos e vermelhos já não acendeu de luzinha na nossa cabeça. E a pessoa, pelo apego, claro, imagino que possa até ser a vontade de muitos que estão assistindo a gente, eu quero encontrar um parente, quero encontrar alguém e tudo mais. Não, e eu deixei claro no e-mail para a pessoa que é óbvio que não existe a mínima garantia de que você vai encontrar essa pessoa, você não sabe como ela está, mesmo que você tenha escutado de alguém, você não sabe se aquilo é verdade ou não, você não sabe se você tem condição de encontrar essa pessoa, né? Quer dizer, a armadilha está pronta. A armadilha está pronta. Abertinha, então, a armadilha não mesmo. Então, mais um alerta aqui, né? Então. Não saia com a intenção de encontrar alguém desencarnado, ou encontrar alguém encarnado, ou encontrar qualquer... Que não seja um treinamento primeiro, que não seja alguma coisa que você sabe o que está fazendo. Não comece querendo encontrar alguém desencarnado, porque a armadilha está prontinha. E isso é interessante vocês falarem, porque justamente são esses equívocos que muitas, acho que pessoas bem intencionadas, até quando falam desse processo, e principalmente dentro do conceito espírita, prega que a gente pode fazer isso, que deve fazer isso, e a gente que sai, a gente vê que é armadilha. Muitas vezes são armadilhas reais mesmo, que estão armando para tirar nossa energia, para manipular aqui embaixo com algum interesse. Então, a gente tem que... Eu acho que é tempo da gente começar a falar essas coisas, tirar um pouquinho o romantismo, sabe? Do mundo espiritual, da outra dimensão. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, ficam perdidas com as coisas que eu falo, né? Porque eu tento, do meu jeitinho, colocar uma realidade mais talvez assim, mais concreta mesmo, com o que eu vejo do lado de lá, sem tanta fantasia. Né? É preciso, nesse momento, a gente tirar um pouquinho dessa fantasia, sabe, que colocaram na gente. A projeção astral é maravilhosa para a gente se conhecer, para a gente procurar se melhorar, para a gente fazer um trabalho interno melhor no momento que você vai lá fora. E outra coisa, quando você começa a acessar a sua essência, muitas informações são trazidas para melhorar a tua vida aqui na fisicalidade. Isso que as pessoas não enxergam. Às vezes a vida está tão ruim aqui que ela quer uma fuga. Ela cria uma fantasia que do lado de lá ela vai viver uma vida cheia de aventuras, onde ela se sente útil, quando na verdade ela poderia ir do outro lado, de certa forma acessar o conhecimento que ela tem, para ela trazer para o lado de cá, para transformar a vida dela aqui, e ela ter uma vida cheia de aventuras, uma vida que ela possa ser útil do lado de cá. Que a gente cresce nesse corpo aqui. Até eu vejo como uma questão física, né, meninos? Eu acho que esse corpo aqui mais denso, ele permite que a gente evolua, porque a matéria mais densa, ela está mais assim, justinha. Então, a gente vai treinando o nosso perispírito a trabalhar numa frequência mais alta com esse corpo aqui.
Porque a matéria, quando a gente fala matéria densa, são moléculas mais pertinho uma da outra. Se a gente melhora a nossa frequência aqui, a gente faz o nosso corpo físico vibrar nessa nova frequência, com mais facilidade do que quando a gente está em corpo astral, onde a gente está num corpo mais sutilizado, onde as moléculas estão mais afastadas. Você precisa de uma carga maior energética para que uma molécula esbarre na outra e altere a nossa frequência. Eu, pelo menos, vejo isso do lado de lá. Vocês veem isso também? É muito importante que essa coisa de você conseguir controlar, não é ser 100% todo dia que você vai sair do seu corpo. Ele tem muito a ver com a verticalidade, né? Você começa a ter contato consigo mesmo, principalmente quando você começa a entender esses processos dos corpos, né? Porque os corpos, eles são divididos, todo mundo sabe. E eu queria até falar para vocês, se a Meire permite, nós vamos estar... o Chesco caiu, mas volta. Ele desdobrou e vai voltar. Nós vamos estar em Portugal, pessoal, agora... em fevereiro, com um curso de projeção astral. Eu, Meire, Lian e o Chesco. E vai ser um papo muito direto com vocês. Vocês que são aí, que seguem a Meire, que é de Portugal, não esqueça, dá tempo, ainda a gente vai ter pouquíssimas vagas, né, Lian? Eu não sei ainda, porque você acabou de me falar, acho que foi ontem, que agora vai ser pouquinho mesmo. Claro que eu agradeço muito esse pessoal que segue a gente, que está lá ajudando a divulgar. Mas você que aí segue a Meire, nós estamos levando ela para Portugal, e ela vai estar com a gente fazendo a projeção com a gente, fazendo os códigos projetivos. Aproveita essa oportunidade, que a gente sabe que não dá para falar tudo aqui numa live, que se a gente falar certas coisas, vai cair o canal dela. A gente tem muito controle, eu penso muito nas coisas que eu vou falar. Acabei puxando um assunto sobre cadeira montal, mas eu sei que ele tem um monte de coisas envolvidas, que são nomezinhos que podem cair a live dela. Mas você que está com a gente em Portugal, você que está aí, venha com a gente nesse dia fazer o curso de projeção astral. No dia seguinte, nós vamos ter cura frequencial Erelim, que são energias de serafins, onde eu e Liana vamos estar ali junto com vocês, ensinando técnicas para cura e autocura. Curar pessoas e curar a si mesmo, curar seu ambiente, curar seu animalzinho. Então, se você ainda não sabe, né Meire, tem a agenda lá no nosso site. Eu não sei se está aqui embaixo, não sei se a Meire botou no descritivo. Eu vou colocar na descrição depois, eu coloco aquele linkzinho, né, para cá. Isso. E lá nós temos a agenda de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente está com projetos agora nos Estados Unidos, tem projetos na Europa. Então, você que está em qualquer lugar do mundo pode estar com a gente. A gente vai fazer sempre de tudo para a Meire também estar com a gente. Essa menina levada da breca, né, Meire? E falar para vocês o seguinte, olha, nós temos um monte de gente assistindo aqui, escrevendo coisas incríveis, e metade das pessoas curtiram, gente. Quer saber mais alguma coisa? Boca de sacola do Lian e agora da Meire? Fez abrir a boca deles? Então, eu quero ver se todo mundo que está aqui curtir, para eu ver esse número de curtidas subir, que aí a gente passa mais informações incríveis. Gente que está tentando entrar e ele está dizendo que não está conseguindo. Fala para ele reiniciar o aparelho. Então, gente, você que está assistindo, por favor, quero ver aqui a curtida aumentar aqui, porque isso ajuda essa informação a chegar para outras pessoas. Não custa nada chegar aqui e clicar aqui, no joinha. Agora sim, estou vendo aumentar. Isso aí, pessoal, muito bom. A participação é ótima. E, Lian, que dia que vai acontecer mesmo lá em Lisboa, o curso? Dia 20... 24 curso... de fevereiro. Dia 24 de fevereiro, no sábado, é o curso de projeção astral, né? Dia 24. E dia 25, que horas começa? Que a gente... 25 é o cura frequencial serafínica, e na sexta-feira também tem a ativação da Meire, né? Na sexta-feira, dia 23, também tem, tá 23 na sexta-noite, 24 o dia inteiro, 25. Isso. 3 eventos separados, quem quiser ir em um, no outro, tudo mais. É isso aí. O da Meire é super limitado, viu, pessoal? Que ela tem um número de pessoas para codificar. Então, e as vagas são pequenas, né? Que a Dina falou, são poucas vagas. Tem poucas vagas lá para a gente poder fazer a ativação da prosperidade lá com a construção da IETIVA. E aí, no sábado, o pessoal que quiser participar também para fazer a capacidade projetiva depois do curso. E a gente vai estar lá juntinho fazendo, né? Todo mundo ativando. Vocês fazem parte da egrégora agora, vocês vão ativar também, tá? Tá pensando o quê? Tinha escrito, tá com dificuldade lá. Pessoal, falta 100 pessoas na curtida aí pra gente abrir mais a boca. Quando tiver chegar todo mundo junto, a gente começa a falar. Vamos curtir aí, pessoal. 509 pessoas e 399 curtidas, gente, por favor. Né? Turma do teu pet aqui embaixo agora. Queria saber se isso acontece com vocês. A alimentação pode prejudicar a projeção? Vocês comem muito igual a mim? Vocês não conseguem sair? O que vocês comem? Com certeza. Com certeza. Eu inclusive, tive algumas experiências recentemente
de comer muito tarde, eu tô acostumado a jantar mais cedo, eu janto umas 6, 7 horas, bem vovô mesmo. E quando eu como muito tarde, umas 10, 11 da noite, me dá um negócio de estômago pesado, azia, de vez em quando até um refluxo, dependendo do que eu como, e aí não tem projeção que sustente, não tem como. Aliás, qualquer coisa do corpo, você tá com uma dor, você tá com vontade de ir no banheiro, sei lá, você tá com algum problema físico que te dê um desconforto, vai ficar muito difícil fazer uma projeção consciente, né? Uhum. Também tem uma coisa interessante que vocês estão me escutando, gente? Que eu nem sei, porque a minha internet que não tá horrível. Então, tem uma coisa interessante também, que às vezes você não está vibrando de uma forma interessante para você fazer a projeção, pelo menos eu sinto isso. E quando eu não estou nessa vibração adequada, eu até me alimento de uma forma mais terrosa, né? Como mais carne, como aqueles alimentos que aterram mesmo, justamente para não sair em projeção, né? Então a gente também tem que entender o nosso estado vibracional e sair da forma adequada quando a gente pode. Então, para mim, isso é muito importante também, quando você sente que você não está numa vibração, porque você sabe para onde você está vibrando, essa que é a grande verdade. Então, se você não está vibrando bem, você já sabe que você não está legal, como acontece várias vezes, particularmente eu já como uma coisa mais pesada justamente também para me segurar, e também peço para não fazer a saída. Como eu queria que isso acontecesse comigo. E você, Lael? De qualquer jeito. Bom, eu como. Vai falar aqui, ó, Lael, deturou do Paranormal, que a Meire gosta muito de comer, é verdade. Até no evento de Passo Fundo, gente, tinha que ter uma bandeja de coxinha, de bolinho e 1 litro de refrigerante. Foi exigência da Meire. Foi, e ela parava os outros palestrantes e falava, gente, não vai acabar não, que eu tô morrendo de fome. Mas assim, na maior cara dura. Então, mas vamos lá. Comer, para mim, coisas muito pesadas não é bom. Carne vermelha em excesso à noite eu não consigo. Então tem que ter um limite. Igual o Lian falou, também não dá para ser muito tarde. Bebida alcoólica, vou falar para vocês, é uma loucura quem toma bebida alcoólica, faz uso de qualquer tipo de outro artifício e quer projetar, porque você vai exatamente como o Chesco disse, para a sua frequência onde você estava, a última vibração foi para o corpo, foi deitar para a cama. Então, assim, às vezes você começa a ter acesso de amiguinhos que beberam junto com você. Lembra que os viciados do outro lado também aproveitam o seu corpo físico. Aí sim, a tua energia para beber junto contigo, comer junto contigo. E também se você sai de uma balada muito pesada, você foi para uma festinha, foi para um bar e quer chegar em casa, agora eu vou fazer um banho energético, estou tudo bem, vou fazer projeção. Não faça. Se é para falar a verdade, eu vou falar para vocês. Não faça. Porque se você não tem conhecimento de quem te acompanhou e viu você, enxergou você, ele vai se acoplar no seu campo energético, vai ficar ali, observando você, te obsediando, porque lembre-se, você, dependendo de como você vibra, e você é visto ainda no teu corpo físico andando na rua, você é um farol, né? Aqui eles falam, opa, aquele ali, opa, esse aqui tem mediunidade, esse aqui me enxerga, esse aqui é comida. Então, se você saiu de uma balada, de um bar, de uma churrascada, é legal que não faça. Dá para fazer? Só se você tiver muito controle, tiver muitos anos de prática, mas não faça. Eu falo isso para vocês assim por experiência própria. Você faz projeção desde quando, Lael? Você lembra a sua primeira projeção? Eu saio desde criança. Aconteceu desde quando eu tinha... Desde pequenininho, quando eu estava ainda no colo da minha mãe. Então, você imagina, eu via minha mãe comigo no colo, estou na sala dormindo, estava saindo. Mas eu não tinha, naquela época, a gente não tinha esse conhecimento. O que é uma projeção astral? Para mim, todas as pessoas faziam isso. Então, eu ia... Olha só que interessante. Eu ia na casa de pessoas muito próximas da família, vi o que estava acontecendo, aquela confusão do cenário da família que gosta de fazer aquelas brigas de família, e voltava assim, está acontecendo isso, chegava na casa de um parente assim, você fez isso, aconteceu isso, aí levava aquelas porradas da mãe, né? Você era fofoqueiro, quem te contou isso? Quem te contou isso? Foi teu pai que te contou isso? Foi teu pai que te contou isso? Boquinha de sacola. Não, eu vi, eu estava aqui. Como você viu, isso aconteceu, era meia-noite, isso aconteceu, era 1h da manhã. Não, mas eu estava aqui. Inclusive, você fez uma broa e guardou, que chegava lá no quebra, e guardou não sei onde. Mesmo. E aí, vocês imaginam, né? É claro que eu também tive toda uma especificidade, tanto eu quanto o Lian, que desde muito novo a gente foi acionado por uma rede para trabalhar como agente. Então, levavam a gente para treinar a nossa mente. Então não tinha um passeio. Não, nós éramos crianças que tinham que ser obrigados a ser mini-adultos, que por artifícios de brincadeiras, entre aspas, nos prepararam para o que nós somos hoje, que nós fazemos hoje, nas dimensões, não é só no mundo astral aqui do globo, da orbe, mas sim fora dessa matrix, dessa casca de cebola que está no nosso universo local. A gente tem trabalhos longe daqui, nós fomos preparados para ser saltadores de consciência, que são esses jumpers, que podem ir e voltar na linha temporal,
nos prepararam para estar acoplados junto com outras consciências dentro de um outro corpo humano que é preparado em suspensão. Então, olha que loucura. A gente tem até um documentário que vai sair, Elian, chamado Jumpers, Ressaltadores de Consciência, que ali a gente vai conseguir explicar. Porque como é que você, na tua projeção astral, com esses mecanismos, esses seres de fora, conseguem te acoplar num equipamento que não tem nada a ver com o nosso equipamento humano, e faz com que tua mente transite dentro de um corpo específico que eles escolhem. Ah, pode ser só corpo terreno? Não. Tem casos que são usados, outros corpos de zetas também que foram hibridizados, humanos entre zetas que são preparados para isso. E a gente, enquanto militar, eu não sou militar, mas pega esses seres que foram preparados, homens e mulheres, que são suspensos a mente deles, eles acham que estavam servindo a uma coisa, um bem maior, mas na verdade eles ficam, parece que sonharam, e quando acordam estão no local, estão de volta no ambiente, mas a mente deles acoplaram 1, 2 a 3 consciências, como se fosse um próprio veículo, para estar fazendo ações aqui na Terra ou em outras localidades. Utiliza outro veículo. Fábio, tu começou pequenininho também? Pequenininho, minhas lembranças não são... Se é que você foi pequenininho alguma vez na vida, né? Não nasci com 1,94. Todo mundo ficou se assustado com o tamanho. Para sorte da minha mãe, eu já fui pequeno. E a mãe dele é pequenininha, né? Como é que pode? Minha mãe é pequena, minha mãe é pequenininha. Mas aí tem uma questão, tem um DNA na família aí de pessoas altas. Sim, desde criança, mas as minhas memórias estão muito mais atreladas à segunda parte do que o Lael falou, do que realmente assim uma coisa de visitar a família e tudo mais. Eu tenho algumas lembranças. Primeiro que eu tenho uma grande dificuldade, tinha uma grande dificuldade, agora melhorou bastante, das lembranças de criança, saber o que eu estava realmente em vigília e o que eu estava desdobrado. O que eu experienciei realmente vou pôr de verdade, né? Claro que os dois foram de verdade, mas assim, desperto, acordado, ou foi em desdobramento. Eu demorei muito tempo para diferenciar isso. E muito mais atrelado à segunda parte do que o Léo falou, dos treinamentos, dos jumpers e tudo mais, e vou adicionar mais. As experiências de abdução física, mas abdução astral também. Então, assim, durante o meu processo de despertar, e eu ainda estou nesse processo, é óbvio que eu estou nesse processo, também de descoberta das artimanhas que usavam para me ludibriar, digamos assim, dentro dessas abduções. Então, mesmo no astral. Então eu via, quando criança, via palhaço, via, sei lá, coisas que criança vem, convive e tudo mais, e não era nada daquilo, né? Eu me identifiquei muito com o depoimento do Corey Goode, por exemplo, quando ele disse que quando ele era levado quando criança, ele falava que vinha um barquinho, um barco pirata, né, que um barco pirata baixava no quintal da casa dele e ele entrava no barco pirata a brincar com os piratas. Quer dizer, gente, desculpa, né? Então, me identifiquei muito, me ajudou muito na minha memória esse depoimento dele. Então, assim, as minhas memórias estão muito mais atreladas à questão dos jumpers e abdução do que coisas fora de casa. Dentro de casa eu ainda tenho algumas lembranças de ir no quarto do meu pai e da minha mãe, ou coisa nesse sentido, e depois ver que estava, na verdade, dormindo, sabe aquela confusão? Mas está muito mais atrelado com essa parte dos jumpers e das abduções físicas e astrais. Você tem, assim, lembrança de uma abdução bem lúcida que você tenha passado? Qual tipo de ser você teve contato lá? Eram humanos? Olha lá, Elian, olha lá, abdução. Não vai comprometer a gente. De abdução, você está perguntando? Tá, de abdução, a memória mais lúcida que eu tenho é depois de adulto, mas você está perguntando de criança... Qual a tua memória de abdução mesmo? Você falar, nossa, então esses seres existem, são reais, porque eu tive uma projeção, não fui abduzida, mas foi meu primeiro contato com reptilianos, que eu não acreditava, eu achava isso fantasia. Tá, não, então, quando criança, esses seres, eles se transvestiam de outra aparência. Tá? Algumas vezes eu consegui ver o Grey clássico. Tá? Uma das lembranças mais fortes que eu tenho da minha vida, eu morava num apartamento e o meu quarto era na frente, né? Então eu tinha uma janela grande no quarto, assim, meu quarto para frente da rua, e não tinha nenhum prédio, nada na frente naquela época. Hoje mudou muito São Paulo, né? Mas na época não tinha prédio nenhum na frente, era vazio, só tinha casa e tudo mais, e eu lembro assim, mas muito perfeito, só de pensar dá arrepio. Uma luz muito forte, uma nave lá fora com uma luz muito forte para dentro
E eu me escondendo, sabe? Eu saía da cama assim, ia me rastejando, ia para baixo, para eles não me verem, porque eu sabia o que tinha lá, sabia que estava tentando me levar, e essa nave ficava como se estivesse procurando com essa luz assim, dentro, né? Uhum. E depois de um momento, essas lembranças não tem uma sequência, né? Essas lembranças de repente para, aí eu lembro outra coisa, né? Então eu lembro de eu na cama, provavelmente voltando já, com o cobertor na cabeça, e o ET, do filme ET, o ET mesmo, do Spielberg. Da nossa época. Ele entrava pelo... Tinha um corredor assim para chegar no meu quarto, eu sempre dormia com a luz do corredor aberta, ele entrava, o ET do filme, claro, né? Sabe quem tá vindo, né? Entrava e falava, cochichava alguma coisa no meu ouvido, e eu apavorado, igual uma vara, assim, ó, duro na cama. Só que eu não sei o que ele fala, assim, conscientemente eu não lembro. E aí ele saía, ele virava e esse ET saía. Isso aconteceu inúmeras vezes, essa mesma lembrança com algumas nuances, algumas modificações. E aí, assim, depois de grande, né, depois de adulto agora, nesse processo, e ainda estou nesse processo de recodificação de tudo que aconteceu comigo, que aí sim a gente começa a desdobrar isso e começa a ver que o ET do Spielberg não era o ET do Spielberg, né? Que aquela nave lá fora que estava me procurando, ela sabia de velho onde eu estava, já estava me pegando, já estava me levando, né? Agora, a lembrança de todas da minha vida até esse momento mais clara foi a experiência na Vila Cósmica com o Lael, né? Isso aí foi a mais... Primeiro porque não foi desdobrado, foi físico. Foi físico e, pô, eu caí na cama. A gente já contou essa história algumas vezes, mas eu caí quando eles voltaram, eu caí na cama. Lá eu tava lá fora, naquela situação que ele já falou, no meio do mato, sem roupa, com uma gosma no corpo. Quer dizer, eu tava todo cortado, mas eu não via, porque não sabia dessa história? Não. Dá pra gente dar um resumo agora... aqui, se o Léo quiser. Pera aí, Lian. Isso. Bom, uma dessas projeções que eu havia, parece o Steven Spielberg, eu já estive ali, né, projetado bielocado na infância dele, que eu era levado, eu conheci ele muito, eu fui levado até a casa dele quando ele era muito criança, né, pelo um desses seres que levava a gente. Assim como eu fiz com o Chesco também na cachoeira, a família dele me viu. Mas só que no caso lá eles me viram como um garoto, depois uma luz que subiu, porque foi assim que a mãe dele conseguiu me ver, que tinha uma mediunidade maior do que os outros. Mas o Lian falar dessa coisa aí da Vila Cósmica, tu vai falar aqui, Lian? Não, dá pra dar um resumo meio por... Não tem problema dar um resumo meio por cima, só com as coisas mais impactantes, assim, sem grandes detalhes. Mas assim, só pra entender, eu e o Léo, a gente foi levado uma noite, e na verdade, depois que a gente ficou sabendo, foi uma ação da nossa própria rede. Tá? Então eles deixaram a gente ser levados para resolver um problema do outro lado. A gente meio que serviu de isca. Tá? E a gente topou do outro lado a fazer isso, claro que apagaram isso da nossa mente. O boi famoso, né? Eu falo isso pro lá, eu falo de vez em quando a gente é um boizinho de piranha, mas conscientes disso do outro lado, apagaram essa nossa consciência, nós mesmos apagamos essa consciência pra gente não saber, claro, né? O que a gente tinha topado, mas a experiência ela é muito impactante. Então, assim, tava eu e o Lael lá no chalé no meio do mato e tudo mais, e aí os dois foram levados. O Lael lembra muito mais coisa do que eu dentro dessa. Depois a gente foi trocando as coisas, né? E aí foi, putz, isso, aquilo, tá, aquela loucura. Mas basicamente foi isso. A gente foi levado e eu voltei. Quando eu voltei, eles me largaram na cama que eu tava. E eu caí da cama, sei lá, numa altura de uns 2 metros. Então caiu, pô, eu peso 110 quilos, gente. Desculpa, dá um bam na cama, né? E eu acordei com aquele... Gente, o que tá acontecendo? O que é isso? E eu falei, Lael, ele assim... Eu falei, você tá aí? Tá tudo bem? E eu escutei, tá tudo bem, cara. Do jeito que a gente fala um com o outro e tudo mais. E aí veio um negócio, alguma coisa tá estranha. Eu falei, Lael, tá tudo bem mesmo? Aí ele não respondeu. Eu falei, Lael. E aí veio uma voz na minha cabeça. Ele foi levado. Foi levado, imagina, 3 da manhã, eu caindo da cama, escutando que o Lael foi levado. Aí eu dei um puta de um grito chamando ele. Na hora que eu fui pro quarto que ele tava, cadê? E a porta do chalé aberta. Gente, isso eram 2 e pouco, 3 da manhã, eu saí correndo, tava frio pra caramba, tava acho que 4 graus.
no meio do mato, no meio do nada, e eu saí, eu falei assim, gente, cadê o Lael? E eu olhei, assim, tipo, o carro pro morro, para tudo mais, e quando eu vi, sei lá, um corpo no chão, no meio do mato, e eu fui chegando, eu falei, eu não acreditava no que eu tava vendo, não há grandes detalhes, mas do Léo tava sem roupa, com uma gosma no corpo, e eu peguei ele, a minha preocupação, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, hipotermia, eu não sei quanto tempo ele tá aqui fora, 4 graus, ele tava tremendo, eu falei, hipotermia, eu queria levar ele pra dentro, porque por causa do frio, nem tava pensando do céu, o que aconteceu. E eu tentava pegar ele, escorregava, porque era uma gosma com um cheiro estranho, parecia um álcool gel, assim, não tem uma forma melhor de explicar. Só que no chalé não tinha espelho, olha que loucura. Então eu não tava vendo como eu tava, tá? Então assim, depois que o Léo me contou, ele falou, cara, eu olhava pra você, seu nariz saía sangue, tinha sangue saindo do meu nariz, e essa gosma, depois, eu tinha, quando eu voltei, depois eu já não tinha mais, como a do Lael mesmo saiu, por isso que eu falei álcool gel, que isso sai, é estranho pra caramba. E eu peguei ele, levei pra um banquinho, evapora, eu levei pra um banquinho que tinha fora do chalé, que é o máximo que eu consegui levar ele, com aquele gel, com aquele frio, com aquela coisa, com aquela loucura, e eu falava pra ele, cara, sou eu, não sei o que, ele tremendo, ele falou, tá tudo bem, cara. Aí ele foi meio que retomando, e aí eu consegui que ele andasse um pouco, pelo menos com uma certa dificuldade, levei ele pra dentro, fechei a porta, coloquei o cobertor, e quando a gente olhou pra cama dele, essa parte, pra mim, se já não tava bizarro até aí, quando a gente olhou pra cama, a roupa dele tava exatamente do jeito que ele vestiu. Então, assim, imagina uma cama com calça, a cueca dentro da calça, blusa dentro da blusa, do jeito que ele deitou na cama. E a gente olhou e falou, que isso, sabe? Até a gente... Então, assim, imagina como foi a noite, tudo que aconteceu. Então, assim, tem outros detalhes, outras coisas mais que aconteceram, mas depois que a gente teve acesso a maiores detalhes, lembranças, e conseguiu conversar sobre isso no dia seguinte, os dias depois, aí sim, algumas coisas foram voltando, até que a nossa rede explicou pra gente o que tinha acontecido, qual foi o trabalho que a gente tinha topado e tudo mais. Agora, lembrança de abdução da minha vida inteira, essa é a mais impactante, também por essa coisa de estar com o Lael e ter visto isso, né? Ou seja, e sem a consciência de como eu estava. O Lael me via, mas eu não me via. Não tinha espelho, eu não sabia que eu tava. Imagina, um cara tentando te ajudar com sangue escorrendo do nariz. Não, imagina a cara você dele. também estava sangrando em cima da lombar, lembra? Tava cortado, você não tinha. Eles tinham cortado ele, e onde a gente estava, ele estava com um fio de aço enfiado aqui assim, onde a gente levaram a gente numa nave. E tinha um fio assim, e tinha outras pessoas de outras regiões do planeta, não era só a gente. E ali estavam manipulando pessoas. O Chesco, um dia antes, nessa noite mesmo, ele foi o primeiro a ver a nave passando. Ele foi quando a gente tem a porta do chalé. Ele falou assim, olha lá em cima, nisso passa aquela nave. A gente ficou tranquilo. Mas repetir esse processo para mim é até meio complicado. Mas quando ele voltou, ele estava me ajudando, mas ele estava com isso aqui vermelho, muito, muito escuro. Tinha sangrado. Tinha sangrado. Ele também estava com coisa no corpo, só que eu não conseguia falar, eu só vomitava aquilo também, aquilo vinha. Sabe, era uma coisa que eles prendem, eu não sei, eles botam aquilo e você fica paralisado. Só que eles não conseguiam entrar nesse processo de hipnose comigo. Então, quando eu voltei, aconteceu isso. Mas teve um motivo de acontecer isso, por uma merda que fizeram. O Tisco também sabe da história aí, por causa de uma pessoa que quis fazer o papel de boazinha do outro lado do mundo astral. Porque a gente estava num trabalho para resgatar e tirar uma consciência de uma localidade que tem a ver com esses seres extradimensionais, e a pessoa que estava com a gente lá nessa coisa do amor, o amor, se a gente vai soltar uma, vamos soltar todo mundo. Cara, que cagada. Por causa disso, eu fui levado para mapear meu cérebro, o cérebro do Fábio, e assim foi um... Não dá para ser bonzinho do lado de lá. Alguém quer saber mais um pouco? Olha, eu vou falar para vocês que ainda não está lá no canal Educação Consciencial, lá tem uma série de vídeos chamado SOS Estão Nos Levando. Assiste essa. A primeira é um pouquinho pesada, porque a gente tem que alertar as pessoas que isso está acontecendo. Mas são 10 capítulos, sabe, Meire? Mas isso, está no YouTube aberto. Muito legal. E também tem esse livro maravilhosinho aqui, ó, da gente que a gente acabou relatando aqui, ó. Que tem essa história. Tem essa história.
Tem inglês e com português, detalhes. se você estiver fora. Eu achei interessante vocês falarem isso, que eu estou lembrando, eu levo sempre na brincadeira tudo, meu público já me conhece, de uma experiência que eu passei, que eu fui levada para a nave também, e que eu já até contei que eu estava de camisola, e quando me levaram eu senti que eu cheguei lá pelada, porque a camisola, era uma camisola fininha, mas puxou e a camisola ficou. Então, é interessante falar isso, que no processo de, quando eles puxam, quando eles sacam, parece que o nosso... realmente, a roupa que a gente está, mesmo que seja no astral ou no físico, ela fica, né? Porque você Um passa... negócio E eu tava louco, dentro de um saco de dormir, tá? Era um saco de Exatamente. dormir, E o cobertor. E aí quando eu falo, Puxa. deixa eu ver a tua roupa, o cara falou assim, cara, ele ficou... E eu ali, o numa negócio situação... é meio tenso. E a abdução não acontece só à noite, gente, acontece de tarde, de dia, porque às vezes eles param todo um ambiente, uma casa, as pessoas, e zera a mente todo mundo, leva você e traz você, e você não... Você às vezes passa por processos complicadíssimos, você acaba sendo uma pessoa estranha para os outros, você às vezes começa a ter problemas pessoais no meio social, porque as pessoas acham que a abdução só acontece à noite. Não, né, Lian? Né, acontece e projeção de dia, também. de tarde, a projeção também. O povo quer ouvir o Chesco. Uma vez, só para completar, tanto a projeção acontece de dia, que eu e Lian, às vezes a gente está nos países que a gente tem que ir fazer uma ação, acho que até o Chesco já viu isso acontecendo algumas vezes, que ele acompanhou a gente vai para pontos específicos que têm energia, que estão acoplados à fé, para poder também abrir as portais daquele local, e a gente fecha os olhos ali, o nosso nível de consciência é elevado, e aí começa a vir consciências entrando e saindo em nós também, e passando informação um para o outro. Então isso acontece de outras formas também, não é só o sequestro, né? Gente, o povo quer ouvir o Chesquito, que ele está tão quietinho, tô perguntando se você está bem, Chesco. A pessoa perguntou bem. Conta como é que foi. Você não foi de pequenininho. O Chesco, primeiro ele foi baladeiro, ele aprontou todas até ele despertar. Gente, eu estou um pouquinho quietinho aqui, porque eu estou muito conectado. Na verdade, é como se eu me juntasse com os três e a gente faz uma conexão. E está tendo coisa agora numa outra localidade. Então, eu estou conectado nessa outra localidade. É isso que está acontecendo. Então, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando Chesco, lá e estou aqui com vocês aqui nesse momento. Chesco é meio que guardião, verdade, né? Ele fica sempre tomando mas está acontecendo uma coisa desde a tarde, né? Que a gente teve uma reunião aí há 2 dias atrás, estava todo mundo junto, a gente teve muita informação. Mas, e esse assunto também de abdução me assusta, não é que me assusta, mas acontece muito comigo também. Só que acontece aquela questão toda hora, não tem nem o que falar. Eu estava falando com o Lael também há 3 dias atrás, teve abdução comigo, mas não foi de gente de fora, foi de gente de dentro do planeta que estava abduzindo. E o que eles fazem? Eles pegam a gente, é como se... E depois eles pegam, levam, fazem tudo que tem que fazer, eu não sei quanto tempo eu fiquei fora, e depois eles me trazem na mesma linha, tipo 1 segundo depois, e eu só descubro que aconteceu a abdução porque tem uma coisa específica que não estava no local e está no local. Então tem alguma modificaçãozinha que acontece. Então é uma coisa que, particularmente, eu não gosto muito de falar, que me deixa um pouco... receoso, ainda está acontecendo muito, né? Eu teve um caso aqui em Orlando, eu estou aqui em Orlando com o Lael também presente, o Fábio estava presente na casa. Levaram o Lael durante o dia, gente, na frente de todo mundo, não tem nem o que falar. A gente estava saindo para procurar o Lael na rua já, e o Lael de repente apareceu no quarto, não sei depois se vocês vão querer falar sobre isso, mas para mim foi bem impactante também. E esses assuntos de projeções, eu comecei há pouco tempo, mas não foi há pouco tempo, essa é que é a grande verdade, porque eu só comecei a lembrar, e aí eu vou falar da minha história toda dentro do universo. Então, multidimensionalmente, eu lembro de tudo. Então, eu lembro desde a criação, desde a constituição de tudo, e só estou recobrando a memória agora. Essa questão mesmo de projeção, que a gente fala muito aqui, né? Projeção, desdobramento, bilocação, são caixinhas que a gente tem que colocar aqui na fisicalidade para o pessoal entender. Mas, na verdade, é tudo mental, né? E uma hora a gente vai ter que começar a falar sobre isso também. E tirar essas caixinhas e todo mundo entender que todo mundo faz isso, todo mundo sempre fez isso, e desde a fonte. Né? Se somos o fractal da fonte, somos a fonte, sempre fizemos isso, só estamos relembrando o que a gente sempre fez. Mas é por isso que eu estou um pouquinho quietinho, tá? Tá vindo muita coisa aqui e a gente está fazendo um trabalho. E a gente está acessando informação, isso é bom. Muito interessante. E vocês viram que interessante? Também é dentro da Terra mesmo, por um grupo específico. Sim. Ele acho que tem uma semana passada, eu tive que ligar para ele na hora,
que chegaram a me furar mesmo, para tentar me tirar minha consciência por causa de uma ação que o Lian e eu, nós estávamos envolvidos. E não tem nada a ver com seres extraterrestres, tá, né, Lian? Lembra? Já te mandei a foto na hora. Tem os intraterrenos também. Mas sabe o que acontece? É o que eu estou observando que é interessante. A gente está aqui unindo, né? Nós somos. Eu estou chegando à conclusão que nós somos fractais. A gente está nessa. E engraçado que hoje é dia da ativação mesmo que eu faço, né? De reencontros fractais. E não foi programado estarmos os 4. Na verdade, a Ivy era com Lael. E de repente a gente uniu os 4 aqui, porque algum trabalho está sendo realizado e precisava ver essa sinergia nossa nesse momento. Isso é bem legal. E quem está acompanhando está participando também, viu, gente? Porque vocês acabam doando energia também para que as coisas possam acontecer. Né? É uma doação voluntária. Acho que para que muitas coisas aconteçam no plano astral e na fisicalidade, a gente precisa de energia doada. Então, é bacana. Se sintam também úteis, porque esse encontro não foi ao acaso, a gente sente isso, né? A coisa parece ter sido por acaso. Posso falar uma curiosidade? Uhum. Posso falar uma curiosidade? Isso é uma experiência minha, tá, gente? Uhum. Mas só para vocês entenderem. Alguém já questionou esses discos que caem? A quantidade de seres que estão dentro desses discos? Então, às vezes, tem uns discos que, entre aspas, é pequeno. Disco eu digo a nave, tá? Essas naves que caem. Existem naves do tamanho da Terra, maiores do que um planeta, naves geoestacionárias monstruosas, mas tem essas navezinhas que às vezes caem e de repente elas caem e tem 4, 5 seres dentro. Então eu estava tendo agora até de tarde uma informação sobre isso, que existe uma desfragmentação da nossa mente e a gente é acoplado nessa nave. Então às vezes numa nave que não cabe, sei lá, uma pessoa, pelo que a gente está vendo, na verdade tem 10, 15 ali dentro, mas são mentes que estão desfragmentalizadas e estão ali dentro, acopladas nessa nave que vira uma nave consciencial. E eu acho que tem alguma coisa, pelo menos isso é um trabalho que eu estou vendo agora, que é como se tivesse um monte de mente acoplada e a gente passeando, fazendo um trabalho que tem que ser feito. Mas aí eu também não posso me alongar. Não sei se alguém já teve essa curiosidade, já entendeu sobre isso, mas, por exemplo, até nesse Star Trek Discovery, eles já falam sobre isso, que eles conseguem pegar a nossa mente, acoplar em vários locais pequenininhos, mas na verdade o local é enorme e está carregando um monte de gente. É o trabalho dos jumpers. Não, Tish, mas é o que o Eliante está falando. A nossa consciência está acoplada dentro de um único ser que está ali, às vezes carrega 3, dependendo da situação da agência, carrega mais outras consciências. E esses equipamentos são manipulados e você faz o traslado de um lado da outra a partir da mente de outros seres que estão ali acoplados. Mas tem que ter codificação, você tem que ser um codificado. Qualquer um que sai no mundo astral que é codificado, não. Não é bem assim, nem carrega essa carga, né, Liana? Não fica puxando, eu quero ter, quero fazer. As pessoas puxam sem saber o que é. Muitas pessoas querem, puxam e acabam atraindo coisa que não tem nada a ver, né? As famosas armadilhas que a gente falou no começo. Exatamente. Que são perigosas. Meninos, é bom que a gente está falando bastante coisa mesmo que a gente vê que isso não é dito por aí. E é importante a gente falar também nos trabalhos que são realizados, que muitas vezes a gente fica só focado no assistencialismo e não é. Tem muita coisa rolando aí por trás que a gente nem imagina, e são trabalhos que precisam ser realizados também, né? E que a gente está auxiliando. Nesse momento de transição é muito importante o nosso auxílio, a nossa ajuda, principalmente em termos de malha energética, na própria mudança, alteração frequencial do planeta, como a gente tem ajudado através de tecnologia, para que essa transformação não venha de uma forma muito... Porque os camaradas lá fora, eles já passaram pelo que a gente está passando agora. Então, eles têm tecnologia para que a gente passe de uma forma talvez melhor, mas o problema todo é que a gente não quer, né? A maioria da humanidade não sei se não é que não queiram, na verdade, talvez não estejam preparados para vivenciar isso de uma forma mais com naturalidade. A gente ainda está muito preso no misticismo, né? Eu acho que a gente ainda se prende muito no que é místico, e a gente precisa entender o mundo espiritual de uma forma mais energética. Volta para aquilo que você estava falando lá no começo, Mary, da questão
de se prender na questão das religiões, os dogmas, das coisas, e também do que o Lael falou do comportamento humano, né, de procurar sempre um líder, um guru, sempre preciso da resposta fora. Eu acho que vale até um bate-papo forte, chamar psicólogo para conversar com a gente, para entender um pouco da mente, como dessa nossa necessidade. A gente fala dentro dos nossos cursos do 2.0, nas oportunidades que a gente tem esse código de que a gente é um seguidor. Né? Então, a gente tem uma tendência a ser seguidor. A gente precisa seguir alguém, a gente precisa de alguém que nos diga o que fazer. E isso em todos os níveis, tanto que a gente precisa de um Deus, a gente precisa de um ser superior, a gente não consegue se imaginar como fonte, a gente precisa de alguém superior, não é possível que eu seja alguém fonte, tomando conta, né? da gente. Alguém tomando conta, então eu preciso de um pai, eu preciso de uma mãe. Então seria extremamente interessante, até vale a ideia da gente pegar um psicólogo, alguém assim, sei lá, uma psicóloga, alguém que consegue explicar da forma que é estudada aí fora, essa questão do comportamento. E é algo que a gente precisa quebrar, não tem jeito, e é nadar contra a maré mesmo, porque a gente tem uma tendência, a gente precisa estar muito alerta se não estamos procurando pais e mães novamente, seja na Meire, no Chesco, na gente do Edcom ou qualquer outro, tá? E começar a achar parceiros, pessoas que trabalhem ao lado, não em cima e embaixo, que trabalhem ao lado, ver as figuras, os grandes avatares, e essa é outra dificuldade, né? Quem aí consegue ver uma figura como Jesus Cristo como um parceiro, ao lado? Não, tá sempre vendo acima como Salvador, vem me resgatar, é meu pai. Não, consegue ver ele do seu lado? Consegue ele colocar trabalhando do seu lado? Como ele diz que vocês vão fazer o que eu faço e muito mais? Não, isso não vale. Né? Para alguns isso até ia falar. Exatamente. Então eu falo, então você acha que você é igual a Jesus, né? Aí começa essas besteiras, né? É muito difícil quebrar esses padrões. E nesse caminho é muita pedrada aí, e não tem jeito mesmo, bom a gente acostumar. Bom, a gente vai estar junto em Portugal. Vamos falar, pessoal, aí do evento Portugal, dia 24 de fevereiro. Vocês que são de Portugal, aí vai ser um prazer enorme. Eu acho que as vagas estão acabando, pelo que a Dina falou, porque nós estamos com espaço lá limitado, são poucas, quer dizer, poucas, são até muitas vagas, mas agora tinham pouquíssimas, né? Isso. E eu acho que é legal depois, mais para frente, a gente pode pensar em trazer o projeto para o Brasil, mas por enquanto esse vai ser o nosso piloto lá em Portugal, com o pessoal de Portugal. Exato. Né? Exato. Tomara que a gente consiga mesmo trazer. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para entrar em contato com Educação Consciencial, porque os meninos têm diversos trabalhos, a agenda deles está lotadíssima, tem oportunidade em vários pontos do Brasil também, eles vão fazer. Super aconselho o trabalho do Semente 1. Quando vai ser o próximo Semente 1? Porto Alegre, nesse mesmo fim de semana que a gente vai estar em Lisboa, 24 e 25, a Tade está em Porto Alegre fazendo Semente 1. Olha que legal, então oportunidade, né, para vocês fazerem, porque eu aconselho mesmo, mudou muito, me ajudou de montão a eu conseguir acessar as coisas que eu tinha que acessar lá fora, porque talvez eu me senti segura através do... Eu fico me autoanalisando, né, dentro do processo que vocês fizeram, por que eu comecei a acessar as coisas depois? Aí outra coisa, Lael, você não visitou só o Lian e o texto quando você era pequenininho, não, tá? Eu já contei nos meus vídeos que eu via uma entidadezinha que ia mexer no pote de jujuba da minha mãe e eu levava a culpa. Era você, com certeza. Muito bom, muito bom. Tá? Eu já contei em diversos vídeos isso, que a minha mãe tinha uma compoteira de cristal e sabe quando você mexe na compoteira que faz... Aí, como eu gostava de jujuba, a minha mãe achava que era eu. Aí, ouviu o barulho do trim na sala, ela dizia assim, Meire, para de mexer na compoteira. E eu ficava possessa, porque eu dizia, não sou eu, mãe, não sou eu. Até o dia que eu sentei do lado da cama e esperei. Quando fez o trim, ela, Meire, eu digo, eu tô aqui, mãe, não sou eu. Era o Lael. Tu repondo ectoplasma, porque o era ovo, o Lael a jujuba, a gelatina ajuda. E Lael, agora o pessoal vai colocar a jujuba em casa para ter sua visita lá. Ah, é. Ih, rapaz, olha só. Isca de Lael, jujuba, isca de Lael. Eu queria agradecer ao Alessandro Camargo, que é do fã-clube do Paranormal Experience. Ele está aí está falando aqui com o livro, ele está aqui com a gente, falou que o livro está lá no Paranormal Experience, ele tem lá o link para
para acessar o livro SOS. Obrigado aí pelo carinho. O pessoal também do fã-clube do Educação Consciencial. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a gente, segue a gente lá no nosso Instagram, que é Educação Consciencial. YouTube também é Educação Consciencial. O nosso e-mail é info@educaçãoconsciencial.com.br e a gente tem o maior prazer de responder vocês. Não esqueça que agora, dia 25/1, vai acontecer um dos processos mais bacanas que a gente tem trazido dentro da Educação Consciencial, que são os processos das conexões. Eu, Lian, nós trazemos sempre reprogramação da sua pineal, desdobramento de nível de consciência que te dá a possibilidade de você sair acordado, você não precisa estar roncando, dormindo, sair acordado e ver, ter experiências fora do campo. E a reprogramação do subconsciente, que é o mais importante para que todo esse processo técnico, espiritual aconteça. Então, o Lian, dia 25/1 agora, às 19 horas, está com um projeto que é a conexão, reprogramação do subconsciente. Acontece às 19 horas na quinta-feira. Mas as inscrições, elas acabam na quarta-feira, acho que até 10 horas, que é uma vaga limitada. A última vez, a nossa sala, nós ficamos com mais de 500 pessoas na fila de espera. Então, se você quer treinar a sua capacidade, para ser uma capacidade de projetor, ter a verticalidade que você queira ter com o que você é na tua essência, abrir essas capacidades psíquicas, não deixa de estar seguindo, mesmo que você for fazer a primeira vez, você pode entrar agora. E o mais bonito disso tudo, que nós temos as conexões, vivências que acontecem nos chakras da Terra. Espero que a Meire esteja com a gente num desses chakras, e o Chesco também, que a gente vai fazer vai ser muito legal, onde a gente vai ter um monte de gente junto com a gente, que vai ser talvez em Portugal, a gente vai colocar isso na agenda ainda, e vai ter a jornada dos Serafins, que vai acontecer em maio também, no início de maio. Você que mora em Portugal, aí, que é amigo da Meire, esteja com a gente, que nós vamos estar falando sobre a Ordem Mariana, acessando essas energias, trazendo o contato dela direto com vocês, e pelo que a gente ficou sabendo, muitas coisas extraordinárias vão acontecer. E essa peregrinação, ela não é tão comprida, e vai ter um monte de gente bacana. Para você saber como participar, só ficar de olho na nossa agenda, tanto no Instagram, né? Ou mandar um e-mail que a gente informa vocês, né? E vai ser muito legal estar com vocês nas nossas aulas, nossos cursos. Estamos agora em Orlando, estamos indo para o Canadá também com Despertando. Tem tanta coisa bacana acontecendo, a gente tem sido assim muito agraciado para essa nossa hierarquia. O pessoal está pedindo Semente da Vida em São Paulo. Então, Semente da Vida em São Paulo vai acontecer. Tá? Aconteceu há pouco tempo, vou deixar isso claro, né? Porque tem muita gente nova chegando no canal e fala assim: e quando que vocês vão para tal? Eu falei, gente, a gente teve o mês passado. Mas a gente não seguia você. Então, e vai ter o 2 e o 3 também. E o 2 e o 3 também, que não deu para a gente botar todo mundo na Vila Cósmica dessa vez, né? Então vai ter logo agora, antes do meio do ano, deve estar acontecendo algum encontro desse, e vai ser muito importante. Também, né? Chesquito com o Merkabah Dimensional, que foi por esse nome. Se teu Insta fosse Chesco Carnevale, eu não teria te achado. Só te achei porque é Merkabah Dimensional, e eu fui buscar o que era Merkabah. Tu vê que nada é por acaso. E foi através desse nome que eu encontrei o Chesco, e o Chesco me levou aos meninos. Para mim foi uma honra estar com o pessoal da Educação Consciencial. Eu também, como eu já falei na live, eu fui um semente. Sempre tento estar presente junto com eles em todos os eventos, em todas essas conexões, porque realmente é um projeto fantástico. Quem não segue a Educação Consciencial, por favor, é muito importante, é muito bom para todos. Seguiu o teu também, né? Que é o Merkabah Dimensional. Isso aí. Sim, também, claro. E eu tô... O meu perfil lá no Instagram, Meire, ela é Orfanim, quem quiser seguir lá também o meu perfil. Também, né? Fique à vontade, pode acessar lá. Eu não respondo coisas relacionadas à educação consciencial no meu perfil, que as pessoas têm essa mania de jogar informações. O que vocês acham da educação? Não, lá é meu perfil pessoal, coisas que eu respondo pessoalmente para as pessoas. Então, quem quiser seguir lá também. Mas eu acabo replicando as agendas dentro do meu perfil. Então, as pessoas que me seguem acabam sabendo das agendas, né? E é bem interessante. E eu vou aproveitar até para falar para o pessoal aí, que eu ainda não divulguei, vou começar a divulgar semana que vem, que eu vou abrir o protocolo 9, que vocês também estão abrindo o campo, me ajudando nisso, tá? Na Nazaré, eu vou fazer o trabalho. Eu estava falando com o Fábio lá em Cancún, que nós estávamos, né? E de repente. Por isso que ele está pretinho assim, ó. Estava em Cancún ele e Meire, ó. Pretão aí. E veio toda a abertura do protocolo 9, que é para fazer justamente quebra de crenças limitantes e desbloqueio emocional.
Então vai ser um protocolo legal, vou ficar 3 dias lá na Nazaré para a gente fazer esse trabalho, vão ser 9 ativações, 3 ativações por dia, né? Então é um trabalho justamente para poder preparar a gente, porque em maio também, você está falando de Mariana e tudo, vou abrir a mesa, que está custando a vir, mas agora vem, e vai ter que ser em Roma, olha só. Na Eita, Praça que de beleza, hein? Opa, acho que a gente vai se encontrar nesse caminho aí, né, Pode Liana? ser que a gente se encontre, porque tem um negocinho na Itália em maio lá. Itália, a gente também vai estar na Itália. Então, nós vamos estar lá, nada por acaso, meninas. E esse trabalho, quando a gente abrir a mesa, porque realmente ela vem de uma forma terapêutica para curar muitos traumas, muitas coisas da gente, que é o primeiro trabalho da mesa. E justamente lá, todos nós, acho que a maioria de nós passou por alguma coisinha assim meio desagradável com a igreja, então somos os bruxinhos aí que está todo mundo voltando, e vai ser uma forma da gente trazer essa, eu não gosto de usar a palavra cura, e a gente nem deve usar, mas essa transformação na gente através da mesa, que vai ser o protocolo 5. Então eu estou fazendo esse trabalho todo, para que quem não entende nada do Código IETVA, nós temos 4 protocolos distintos, até agora eu só estava trabalhando com 7, que são essas ativações separadas, que vai ser complementado com o protocolo 9 agora em Nazaré, para depois abrir o 5, e ainda vou ter que voltar no México para fazer os 2 que ficaram faltando, que eu não pude fazer, que eu não tive permissão. Então, mas tudo isso estou fazendo também com a ajuda de vocês fazem parte desse projeto, com certeza, viu? Que vocês estão abrindo, assim, vocês estão me permitindo fazer essas coisas todas na fisicalidade, que até então eu nem pensava em viajar sozinha, essas coisas todas, vocês abriram o campo para mim. Muito obrigada mesmo, viu? E se alguém passa por Nazaré e vê um cara comprido e uma baixinha na prancha, é o Lian e a Mary, que vão pegar aquelas ondas incríveis que tem lá. Vamos. Não, muito engraçada a nossa foto. Fica assim, ó, um grandão e pequenininho quando a gente tirar. Muito bom. Gente, eu só tenho a agradecer. Obrigada de coração, viu? E eu acho que o público também amor, né? A gente vai fazer mais vezes, essa nossa união é muito legal. Eu volto a falar, estou me sentindo D'Artagnan aqui no meio dos 3 mosqueteiros. A versão D'Artagnan de saia. Mas você é D'Artagnan mesmo, é que você não tem limites, né? O pessoal não sabe, não convive contigo, né? Essa aí é danada. Meu Deus do céu. Tá bom. Gente, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Meire. Obrigado, Eu, Liana, da Educação Consciencial, obrigado, Chesco, do Mercabar, parceiro de trabalho junto com o Meire. E dizer a vocês, mais uma vez, sobre todas essas mentiras que contaram para vocês, da viagem astral, sobre morte, sobre não consegue, você não pode, só consegue se for a partir de mim, a partir da minha métrica, rompa com essas correntes e siga você mesmo. Olhe para dentro de você, veja os arquivos que estão ali prontos para ser abertos. Cada experiência que você deitar à noite, mas principalmente ao acordar, o teu corpo psicossomático ainda está naquele processo de estar do outro lado. É nesse momento que você tem que treinar a sua mente. Se coloque à disposição, tente relaxar, acorde uns tempos, uns minutos antes do seu compromisso e fica naquele processo onde você ainda está com a sua memória REM ativa. Respire e deixe as experiências mais incríveis acontecer com imagens, com frequências, com sons, e não tenha medo de você. É você acessando as potencialidades do outro lado. Não fique esperando que o processo mágico vai acontecer porque existe uma fórmula escrita, porque o seu corpo é distinto de todos os outros, mesmo seu espírito sendo fractado de uma mônada. As suas experiências sempre vão ser diferentes. Então, use todas as suas capacidades, relaxe a sua mente, acredite na fonte que você é, e ao desdobrar, tente ir para o seu sol central. Se você não sabe o que é isso, procura a gente na Educação Consciencial. Lá a gente fala muito sobre essa viagem interna para você fazer o desdobramento mais incrível da tua história, porque você vai se reconhecer e dentro desse salão tão protegido que é você, a tua potencialidade, porque você é o Cristo. Você é Maria, você é Deus, você é a fonte, você é todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Creia nisso e dê um passo além, independente da Meire, do Lian e do Chesco. É você com você. Nós somos apenas catalisadores, dando a mão para vocês nessa caminhada curta. Mas em um momento vamos estar como nós 4 aqui. Todos nós como trabalhadores ativos dentro dessa rede, mesmo estando dentro da Matrix. Mas a gente vai ter consciência para quando tiver que dar o salto verdadeiro, sairmos todos de mãos dadas, um auxiliando a rede do outro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Gente, beijo, fiquemos todos com a luz.
Excelente semana para todo mundo. Aqui no canal a gente se vê na segunda-feira, no nosso Segunda Abençoado. Beijos, meninos. Gratidão aí mais uma vez. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.